Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao último encontro do curso Introdução ao Pensamento Crítico hoje, organizado pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, em parceria com a editora Boitempo. As aulas anteriores do curso foram gravadas e serão disponibilizadas no YouTube. A aula de hoje também será gravada. Passo a palavra agora ao Kim Dória, da editora Boitempo, para, enfim, as saudações da editora. Kim, por favor. Boa tarde, bem-vindos ao 12º e último encontro do curso de Introdução ao Pensamento Crítico hoje, nessa parceria mais do que especial que vai deixar saudades entre o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e a Boitempo. Em nome da Boitempo, agradeço a presença de todos, a equipe do SESC e a equipe da Boitempo que tornaram esse curso realidade. Vou mencionar a equipe de comunicação da editora, que está diretamente envolvida em sua realização, nas figuras de Jéssica, Marisol, Eleni, Marina e Arthur. Gostaria de agradecer a Fábio Mascaro querido e a Camila Moreno pela aula de hoje, que será dedicada a um dos maiores pensadores marxistas vivos, Michel Louis, ou Levi, ou enfim. Vou pedir para os professores comentarem as pronúncias do nome dele. Esse é o último encontro do curso, que teve início com a aula sobre Slavoj Žižek, ou Zizek, apresentada por Vladimir Sapatli, com mediação de Silvia Viana, seguida da aula sobre Angela Davis, apresentada por Raquel Barreto, com mediação de Annick Angala, da aula sobre David Harvey, apresentada por Raquel Ronick, com mediação de Juliana Borges, da aula sobre Nancy Fraser, com apresentação de Yara Frateschi, mediação de Nathalie Bresciani, da aula sobre Domênico Lossurdo, apresentada por Jones Manuel, com mediação de Marina Machado Gouveia, aula sobre Maria Itaquel, apresentada por Christian Dunker, e mediação de Priscila Santos, essas 6 já disponíveis nos canais do YouTube da Boitempo do SESC. Em seguida, tivemos aula sobre Silvia Federici, apresentada por Sabrina Fernandes, com mediação de Natália Neres, aula sobre Giorgio Agamben, apresentada por Patrícia Peterli, a mediação de Daniel Faix, aula sobre Judith Butler, apresentada por Carla Rodrigues e mediada por Marina Moscovici, aula sobre Istvan Mesaros, apresentada por Ricardo Antunes e mediada por Letícia Parks, e mais recentemente a aula sobre Patrícia Hill Collins, apresentada por Winnie Bueno e mediada por Bruna Pereira. Na aula de hoje, Fábio Mascaro querido apresentará a obra de Michel Louis, autor de diversos livros, de quem a Boitempo publicou A Estrela da Manhã, Surrealismo e Marxismo, Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, A Teoria da Revolução no Jovem Marx, A Jaula de Aço, Centelhas, Marxismo e Revolução no Século XXI, escrito com Daniel Ben Said, Revolta e Melancolia, escrito com Robert Saïr, ou, enfim, também, perdoem meu francês, Lucien Goldman, escrito com Sami Nair, e Revoluções. E agora, em maio de 2021, lançaremos Marx em Paris, o Caderno Azul, escrito por Michel Louis com Olivier Besancenot, vou pedir para o Fábio também me corrigir, uma obra de ficção política para o aniversário de 150 anos da Comuna de Karl Marx e sua filha Jenny, na Paris da Comuna, em abril de 1871. Essa obra contou com a tradução de Fábio Mascaro querido, que, por sua vez, publicou conosco o livro Michel Louis, Marxismo e Crítica da Modernidade. Michel Louis é também co-coordenador da coleção Marxismo e Literatura da Boitempo. Aproveito para reforçar o convite de que acompanhem a Boitempo em suas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, blog, e assinando nossa newsletter para não depender de algoritmos das redes sociais, e também a nossa recém-inaugurada lista de transmissão no Telegram, onde também a gente consegue disseminar informações sem depender desses algoritmos das redes sociais. Anunciamos hoje a programação do curso Introdução ao Pensamento Feminista Negro, que passará a ser transmitido semanalmente no canal do YouTube da Boitempo na próxima segunda-feira, 8 de março, a partir das 11 horas da manhã. Então, convidamos a acompanharem a programação, conferir todos os detalhes que estão disponíveis no blog da Boitempo e nas redes sociais. Quem for ficar com saudades desse curso que a gente está tendo agora, a partir de semana que vem já tem um curso novo, que é o de Introdução ao Feminismo Negro. Por conta dessa programação, que vai sempre ao ar nas segundas-feiras, a gente vai passar a publicar as aulas desse curso no YouTube às sextas-feiras, nos canais do YouTube da Boitempo e do SESC. Então, a próxima aula a ir no ar vai na sexta, dia 12 de março. Vou passar, então, a palavra para Camila Moreno, que será responsável pela mediação da aula de hoje. Lembrando que vocês podem fazer perguntas por escrito no chat e as questões serão encaminhadas para ela. Camila Moreno é pesquisadora e autora. Ela é graduada em Filosofia pela URGS e em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Possui mestrado e doutorado em Sociologia pela UFRJ
RRJ, e atualmente reside em Berlim, onde é pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Humboldt, no projeto Biomaterialities, de 2019 a 2024. Desde 2008, acompanha as negociações internacionais sobre biodiversidade e clima, e seu principal objeto de estudo tem sido a métrica do carbono e a interface entre as mudanças climáticas e a ecologização do capitalismo. No momento, ela desenvolve uma pesquisa sobre digitalização, bioeconomia e tecnocracia no contexto da governança ambiental internacional pós-Covid e na retomada verde ou New Green Deal. É integrante do grupo Carta de Belém, rede da sociedade civil brasileira, formada em 2009, que tem como foco a reflexão, resistência e proposição de alternativas à financiarização da natureza. Com essa apresentação, passo a bola para Camila. Boa aula para todo mundo. Obrigado, Kim, Boitempo, pelo convite, ao SESC também. Muito legal estar fazendo parte dessa iniciativa aqui. Bem, sem mais delongas, eu pensando como eu ia introduzir a maravilhosa aula que nós vamos assistir logo, eu fiz uma pequena lembrança aqui de quando eu conheci o Michel Louvi pela primeira vez, né, o nosso autor de hoje. E foi num painel no primeiro Fórum Social Mundial, em 2001, em Porto Alegre. Para quem está ouvindo a aula e não é familiarizado com o processo do fórum, eu aconselho que vocês deem uma pesquisada. Eu sei que tem um pessoal jovem aí, porque é realmente um processo que marcou toda uma geração de militantes, de sociedade civil, de intelectuais, e que faz muita falta. Hoje em dia a gente vê. Então, o Michel Louvi estava num painel sobre qual o futuro dos Estados-nações, né? Estava junto com ele o Emir Sader, também um grande intelectual brasileiro, e uma militante canadense, que eu também não sei muito bem pronunciar o nome, chamada Maud Barlow, que ela é uma pessoa, quase 80 anos, já chave na luta pela água como bem público. Eu me lembro que eu fiquei muito impactada pela fala do Louvi naquele momento, porque o ano anterior, em 2000, havia acontecido a famosa Guerra da Água em Cochabamba, onde a população tiveram vários mortos, acho que quase 100 mortos, resistindo a um projeto de privatização do Banco Mundial sobre a água. Então, nesse contexto, logo em seguida, 2002, 2003, foi quando eu me lembro pela primeira vez de ter recebido na minha mão, literalmente, um panfleto no fórum, numa das outras duas edições do fórum, o Manifesto Ecossocialista. Aí eu fui procurar, na verdade, essa primeira versão do Manifesto Ecossocialista, que tem o Louvi como um dos coautores, né, das pessoas que motivaram. Parece que, pelo que eu vi de informação, surgiu em setembro de 2001. Então, foi bem no início, realmente, que eu recebi. Eu me lembro que eu tenho guardado até hoje nos alfarrábios lá, porque isso me causou, assim, o meu primeiro curto-circuito em relação ao espaço da esquerda debatendo, naquele momento, as grandes temáticas de livre comércio, era todo o contexto da luta contra a ALCA, a área de livre comércio das Américas, e uma voz diferente, uma voz dissonante, trazendo outras coisas, né? Outras reflexões. Depois, o segundo momento que eu cruzei pessoalmente também com o Louvi, né, lendo ele, mas assim, fiquei impactada também pelo engajamento, foi no Fórum Social Mundial 2009, né, em Belém, quando uma segunda versão desse manifesto ecossocialista vem com toda a força, já quase 10 anos depois, num contexto onde logo em seguida é retomado o processo de Belo Monte, então tem toda uma nova rearticulação das lutas sociais na região amazônica, uma articulação internacional e regional, e, de novo, a centralidade do debate da água, de pensar o desenvolvimento, pensar a modernidade, pensar a tecnologia, pensar o projeto do Estado Nacional e como isso se constrói, né, também à custa de integrar e produzir profundas desigualdades e violências internamente. E foi com muita surpresa e felicidade que encontrei o grande intelectual também, Louvi, num curso que se chamava Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo, que eu também quis trazer aqui porque é uma experiência que o IPUR da UFRJ leva há quase, acho que já 11, 12 anos, e que forma militantes, lutadores dos movimentos sociais. Acho que já, pelo que eu estava olhando, mais de
15 países, né, militantes de 15 países passaram por lá, e eu me lembro que era assim um calor infernal, fica no Fundão, né, a sede do IPUR, no Rio de Janeiro, e num sábado de tarde estava lá o Michel Louvi, super generoso, debatendo, discutindo, fazendo formação. Então, eu trouxe essas lembranças aqui para dar um pouco de cor pessoal também a quem é esse autor que a gente vai escutar agora e qual a importância nesse momento tão confuso, né, e tão violento de avanço do capitalismo verde, de como a gente não entrar em curtos-circuitos e fazer uma reflexão profunda, voltar às origens dessas grandes mitologias da modernidade, do progresso, e se espelhar com isso num intelectual orgânico que vem tendo uma produção fantástica e, ao mesmo tempo, sempre em conexão com as lutas, com as agendas coletivas e com a formação em movimento, né? Bom, passo agora a apresentar o nosso professor de hoje, Fábio Mascarado Querido, professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Unicamp, autor de Michel Louvi, Marxismo e Crítica da Modernidade, publicado no Brasil e na Argentina, no Brasil pela Boitempo, FAPESP, em 2016, e na Argentina pela editorial Herramienta, em 2019. E autor também, em colaboração com Arno Münster, agora meu francês, né? Perdoe-me, Le Marxisme vert et écologique de Michel Louvi, hommage à un intellectuel nomade, Paris, La Hartmann, 2019. Então, é esse intelectual nômade que realmente aberto, heterodoxo, comprometido, que eu conheci e quis fazer uma homenagem. O Fábio foi também pesquisador visitante na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, França, em 2018. Com isso, então, eu passo a palavra ao Fábio e vamos assisti-lo pela próxima hora nessa brilhante aula. Bom, obrigado, Camila. Eu queria começar, evidentemente, agradecendo a Boitempo e ao SESC pelo convite, pela organização do curso, né, desse curso tão interessante. Para mim é um enorme prazer estar aqui podendo dialogar e, de certa forma, apresentar a vocês, não é, esse autor tão importante, não é, e que me é muito caro intelectualmente também, ao longo do tempo, pessoalmente. Não é? Então, para mim, é um grande prazer estar aqui. Bom, muito bem. O objetivo da nossa aula de hoje, então, vai ser apresentar um quadro geral, um quadro geral da obra e da trajetória intelectual e política do Michel Louvi. Esse autor, como a Camila apresentou muito bem, o Kim também é, sem dúvida, um dos mais importantes intelectuais críticos ainda em atividade, né? Em plena atividade, lá com seus bons 82 anos, ao menos vacinado, segundo a última informação que eu tive dele, vacinado contra a Covid. Bom, mais precisamente, então, a ideia vai ser aprender alguns dos fios condutores do pensamento do Michel Louvi, desde a virada para os anos 60 até os dias atuais. Quer dizer, a gente está falando de mais de 6 décadas de atividade, ainda em andamento, né, uma atividade infatigável, e nesse período, só para ter uma ideia, Michel Louvi escreveu e publicou mais de 3 dezenas de livros, centenas de artigos e, mais recentemente, como disse o Kim, um romance imaginário em conjunto com Olivier Besancenot sobre a Comuna de Paris, que a Boitempo vai publicar muito em breve, que eu tive o prazer de traduzir. É um romance imaginário porque ele imagina uma possível visita do Marx e da sua filha Jeanne à França, em plena Comuna de Paris, o que não ocorreu, mas poderia ter acontecido. Por que não? Não é? Então fica também o convite aqui e a propaganda do livro a ser recentemente publicado, ao meu julgar, vale a pena. Muito bem, quanto ao modo de abordagem, então, da obra do Michel Louvi, o objetivo vai ser interpretar a dinâmica da obra e da trajetória do autor, não é? Na sua relação dialética, digamos assim, com os contextos mais amplos. Quer dizer, que contextos? Contexto histórico-social, político, cultural e assim por diante. Ou seja, em outras palavras, a ideia é aprender a obra e o pensamento do Michel Louvi como um momento ativo de uma dinâmica que os ultrapassa e que condiciona, delimita o modo como ele, Michel Louvi, vai incorporando novos temas de interesse
e talvez ainda mais importante, novas perspectivas intelectuais e políticas. Não é? Então, o importante, do ponto de vista da análise do pensamento do autor, é a compreensão do modo como Lovi responde ativamente, seja em suas intervenções mais políticas, seja de uma forma mais mediada em suas intervenções, em seus trabalhos sociológicos, acadêmicos, o modo, então, como ele vai respondendo ativamente às transformações históricas pelas quais ele passou e sob as quais ele foi tecendo aquilo que a gente poderia chamar de sua trajetória, não é? E a hipótese que eu vou explorar aqui junto com vocês é de que, a despeito de uma coerência notável na obra do Michel Lovi, e essa coerência realmente notável, ela pode ser subdividida em duas grandes etapas ou dois grandes períodos. Um primeiro, do ponto de vista temporal, que vai da virada para os anos 60 até o final da década de 70, que é o período, como nós vamos ver, onde ele escreve duas teses de doutorado, uma sobre Marx, outra sobre Lukács, onde ele publica textos sobre Lenin, Rosa Luxemburgo, Che Guevara, entre outros, e é também o período onde ele vai elaborar os seus trabalhos em torno da chamada sociologia do conhecimento. Nós passaremos por isso também. E tão importante quanto esse contexto, esse contexto desse primeiro grande período da trajetória e da obra do Michel Lovi, é um contexto marcado por uma presença, por uma importância significativa da esquerda política e intelectual. Por exemplo, na Europa, na França, onde ele vai, como veremos, a partir do início dos anos 60. A esquerda, intelectualmente e politicamente, era razoavelmente forte naquele momento. Isso é importante para entender esse primeiro, como a gente vai ver, esse primeiro grande período da obra do Michel Lovi. Muito bem, o segundo grande período, que vem até o momento atual, ele se inicia exatamente no final da década de 70, virada para os anos 80. É um período marcado, do ponto de vista intelectual, pela incorporação ativa da obra do Walter Benjamin. A gente vai passar por tudo isso, né? E num contexto que, diferente do primeiro, que era marcado até por uma ascensão, como eu acabei de dizer, da esquerda política e intelectual, pensemos, por exemplo, nos desdobramentos de maio de 68 na França, num contexto já agora, nesse segundo período, de declínio da esquerda política e intelectual na Europa e na França. E uma relativa ascensão depois da esquerda latino-americana, como a gente vai ver, mas nesse primeiro momento marcado por esse declínio da esquerda europeia e francesa. Então, nesse contexto, através do Benjamin, o Michel Lovi vai chegar a uma nova compreensão da temporalidade histórica, da relação entre passado, presente e futuro. E isso no âmbito de uma crítica do progresso e de uma crítica da modernidade, em torno das quais ele vai propor uma renovação, uma atualização do marxismo, né? E impulsionado pelo Benjamin também nesse período, a gente vai observar uma abertura teórica e também temática, uma abertura para novos temas, não é? A gente vai ver, por exemplo, sobre o romantismo, sobre o messianismo judaico, o marxismo weberiano, o ecossocialismo, entre outros, né? E aqui, antes de continuar, eu queria fazer duas advertências, né? A primeira é que há nuances internas em cada um desses dois grandes períodos. Não são períodos homogêneos, marcados por uma perspectiva unívoca. E a segunda, ainda mais importante, é que entre esses dois períodos há uma descontinuidade, por isso que eu estou falando em dois períodos, né? Em dois momentos que dá para demarcar, em se tratando da obra da trajetória de Michel Lovi. Mas há também alguns elementos fundamentais de continuidade, por isso que talvez fosse mais adequado a gente falar de uma inflexão pela qual passa a obra do Michel Lovi nesse momento. Uma inflexão que pode ser lida numa chave evolutiva, mas multilinear, como a gente vai ver. Não é? A inflexão, na verdade, porque abre novos caminhos, novas pistas, não é? Sem abandonar as velhas fontes de inspiração. Aliás, essa é uma característica bastante interessante da obra do Michel Lovi, não é? Essa capacidade de ir incorporando novas perspectivas sem abandonar as velhas inspirações, não é? Mas readequando elas à luz dessas novas perspectivas. Muito bem, não é? Nem todo mundo sabe, mas o Michel Lovi é brasileiro de nascimento. Né? Ele é filho de imigrantes austríacos, judeus, mas nasceu em São Paulo em 1938. Os pais tinham vindo para o Brasil a fim de escapar da ascensão do nazismo na Europa, de início na Alemanha. Né? E foi em São Paulo que o Michel Lovi passou a infância e boa parte da juventude. Né? Foi em São Paulo que ele deu início a três grandes elementos da sua socialização política e intelectual. Né? O primeiro deles,
o socialismo, a adesão ao socialismo. O segundo, a adesão ao surrealismo, um traço menos conhecido dele. E o terceiro, a adesão à sociologia. Né? Primeiro, a militância socialista. O Michel Louvi aderiu ao socialismo muito jovem, em grande medida inspirado pelo irmão, não é, que tinha uma certa visão política, não é? Mas também através do diálogo com Paul Singer, que é outro que vinha da imigração judaica, que foi uma espécie de mentor, de tutor, melhor dizendo, intelectual e político do jovem Michel Louvi, antes do Michel Louvi entrar na faculdade. Não é? Aliás, Michel Louvi disse que aprendeu mais com Paul Singer do que no curso de Ciências Sociais na USP. É um pouco uma provocação. Né? Mas foi com o Paul Singer que o Michel Louvi, por exemplo, participou da fundação da Liga Socialista Independente, uma pequena organização luxemburguista, em referência a Rosa Luxemburgo, e também, em 1961, da POLOP, uma pequena, mas importante organização da história da esquerda brasileira. Desde muito jovem também, o Michel Louvi tinha interesse pelo surrealismo. Não é? Surrealismo, que é um movimento lá da década de 20, que surgiu na França, não é? Um pouco como crítica à racionalidade burguesa, estreita, instrumental. Não é? O Robert Schwartz conta que, quando conheceu o Michel Louvi, numa colônia de férias da comunidade judaica, o que mais chamou a atenção nele foi exatamente que, além de ser socialista já, militante, jovem naquele momento, era também surrealista, quer dizer, que era uma coisa que não era tão comum, não é? E, por fim, o terceiro elemento aí, a sociologia, porque foi o curso de graduação feito pelo Michel Louvi na USP, na segunda metade dos anos 50. Ele foi colega de classe do Robert Schwartz, Francisco Vefort, Eliette Safiotti, não é, no curso de Ciências Sociais. Foi aluno do Florestan Fernandes, do Fernando Henrique Cardoso, depois viria a se tornar presidente. E, nesse período, o Michel Louvi participou dos primeiros anos do chamado Seminário do Capital, que era um grupo de jovens professores, Gianotti, o próprio Fernando Henrique, Fernando Novaes, com alguns jovens alunos, Roberto Schwartz, Michel Louvi e também o Paul Singer, que se reuniam para ler o Marx aos finais de semana, sempre na casa de um deles. Foi uma importante experiência do marxismo acadêmico brasileiro. Né? Mas é nesse período que o Michel Louvi vai publicar os primeiros textos dele, né? Por exemplo, na revista Brasiliense, uma importante revista, texto sobre Marx, outro sobre a questão agrária. Não é? E, finalmente, em 1961, um ano depois de terminado o curso de graduação, ele vai fazer o doutorado na França, em Paris, sob a orientação do sociólogo Lucien Goldman, um doutorado sobre o jovem Marx. Aqui começa, de fato, esse primeiro momento, nem tanto da trajetória, que é anterior, já vem, não é, como eu mostrei para vocês, com esses elementos de socialização intelectual e política, mas da obra do Michel Louvi, não é? Com essa tese sobre o jovem Marx, feita entre 61 e 64 na França. É o primeiro grande trabalho de fôlego do Michel Louvi. Né? E nessa tese, o método dela é inspirado no Lukács de História e Consciência de Classe, nós vamos falar um pouco mais do Lukács daqui a pouco, e no Lucien Goldman, que era o orientador, né? No método da sociologia da cultura do Lucien Goldman, que era uma espécie de reinterpretação do Lukács numa chave mais sociológica. E a grande inspiração política era a Rosa Luxemburgo. Ele já tinha militado no Brasil numa organização luxemburguista. A inspiração política, porque ele tomava a ideia da Rosa Luxemburgo da autoemancipação dos trabalhadores, que ele vai utilizar como chave para entender a teoria da revolução no jovem Marx. Esse era o tema da tese. Era o jovem Marx, mas mais precisamente a teoria da revolução no jovem Marx. Não é? Então, com o Goldman, o Michel Louvi vai analisar a relação na obra lá do jovem Marx entre a obra, a trajetória do jovem Marx e a história social e política, em particular do movimento operário, que era o qual o Marx estava vinculado. Né? E com a Rosa Luxemburgo, ele vai entender essa teoria da revolução no jovem Marx como uma teoria da emancipação dos trabalhadores e, portanto, uma teoria que se coloca do ponto de vista do proletariado. Uma teoria, portanto, que, em certa medida, é uma teoria do sujeito da revolução, ou uma ciência da consciência de classe desse sujeito da revolução. Não é? Então, baseado nessa visão, vai dizer o Michel Louvi, o Marx chega a essa compreensão, de fato, apenas em 1845, depois do contato que ele teve no exílio na França com o movimento operário parisiense. Ou seja, só depois de tomar contato com o movimento operário na França, que era absolutamente importante naquela época, que ele vai chegar a uma compreensão de fato, do que seria a sua teoria da revolução. E chega com a categoria da praxis, em 1845, nas chamadas teses sobre Feuerbach. Porque a praxis, vai dizer o Michel Louvi,
a praxis revolucionária, no caso do sujeito revolucionário do proletariado, ela transforma as estruturas objetivas e, simultaneamente, transforma a subjetividade dos agentes. Portanto, do ponto de vista teórico, ela permite a superação dialética da antinomia entre materialismo e idealismo, entre o Feuerbach e o Hegel, que era onde o Marx estava se debatendo entre ambos, mais ou menos em 1843 e 44. Não é? Muito bem, Michel Louvi termina, a gente vai voltar nessa questão, Michel Louvi termina a tese em 64 e vai se juntar à sua mãe e ao seu irmão, que tinham, nesse período, se mudado para Israel. Entre 64 e 68, ele vive num kibbutz. Israel, trabalha como professor universitário. É de lá que ele acompanha, por exemplo, Maio de 68 em Paris, e é por isso que ele tem a vontade de voltar para a Europa. No Brasil, a gente sabe, com o golpe militar de 64 e, sobretudo, com o AI-5 em dezembro de 68, estava interditado, fora de cogitação, a hipótese dele voltar, não é, o país onde ele tinha nascido. Então, nesse contexto, em 69, ele volta para a Europa, primeiro para Manchester, depois, de novo, para Paris, onde ele vai trabalhar numa universidade recém-criada, chamada Centro Experimental de Vincennes, depois vai virar a Universidade Paris 8, que era uma universidade que foi criada na esteira de 68. Por isso o nome experimental. Lá estavam, por exemplo, Foucault, Deleuze, Guattari, e o Michel Louvi vai trabalhar como assistente do Nico Poulantzas, um importante cientista, sociólogo político. Vai trabalhar por 7 anos, depois de ser indicado ao Poulantzas pelo Emir Sader, que era amigo do Michel Louvi desde os tempos paulistanos de militância e também na USP da Maria Antônia, não é? Muito bem, é nesse período, mais precisamente em 1976, que o Michel Louvi vai fazer a segunda tese de doutorado dele, chamada Doutorado de Estado, na França, né? Era uma tese exatamente sobre Lukács, o autor que já vinha, com o qual ele já dialogava e que foi uma das grandes fontes de inspiração para ele analisar o Marx. Então, agora ele analisar o próprio Lukács, né? E, mais uma vez, ele vai, assim como ele fez com o jovem Marx, ele vai tentar entender a relação entre o pensamento do Lukács, a trajetória dele enquanto intelectual e a história social e política da época em que ele viveu. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, ele mesmo diz, aliás, que é uma espécie de leitura lucasciana e goldmaniana, em referência também ao Lucien Goldman, que nesse período tinha falecido, por isso não foi o orientador da tese, do próprio Lukács. Não é? Ou seja, mais uma vez, tentando entender o pensamento do autor como uma expressão de perspectivas sociais e políticas determinadas. Nós vimos, no caso do jovem Marx, a relação com o movimento operário parisiense, a importância que isso teve no pensamento do autor. O mesmo agora o Michel Louvi vai aplicar no caso do Lukács. Mas agora com perspectivas mais amplas sobre o processo de radicalização política dos intelectuais, daquilo que ele vai chamar das mediações ético-culturais que favorecem ou não a adesão dos intelectuais às utopias revolucionárias, dentre elas, evidentemente, o marxismo. Ou seja, há aqui um elemento também de uma sociologia dos intelectuais. No caso do jovem Lukács, né, que vai ser analisado pelo Michel Louvi entre 1909 e 1929, Michel Louvi vai mostrar que o jovem Lukács era um intelectual burguês entre, por exemplo, 1909 e 19, que, no entanto, rejeitava o mundo burguês, mas como ele não via saída para essa rejeição, ele nutria uma espécie de visão trágica porque não tinha saída, e um pouco romântica também, trágica ou romântica de mundo, não é? É o período que o Lukács vai participar, por exemplo, do ciclo do Max, que se reunia na casa do Max Weber, sociólogo, sobre o qual eu vou falar depois um pouco, no qual se reuniam Marx e a Marianne Weber, companheira do Marx, o Alfred Weber, que era irmão, George Simmel, importante sociólogo alemão, o Ernest Bloch, que ainda era bem jovem, e o próprio Lukács. Nesse período, o Lukács tinha uma visão um pouco trágica de mundo. Quer dizer, ele rejeitava o mundo vigente, o mundo burguês, do qual ele saiu, ele era filho de banqueiro, mas, ao mesmo tempo, não via saída para esse mundo, né? Por exemplo, no livro dele, A Alma e as Formas, de 1910, ou num outro belo livro dele, chamado A Teoria do Romance, de 1916. Na Teoria do Romance, por exemplo, a única saída que ele vê é na literatura do Dostoiévski, que para ele seria a possibilidade de uma reconciliação entre o ser e a comunidade, que a modernidade tinha cindido. Mas aí vem 17, com a Revolução Russa. E aí o próprio Lukács olha para a Rússia e pensa, talvez haja uma saída positiva dessa tragédia que a gente vive. E ele vai ver no bolchevismo a possibilidade dessa saída.
não é? E, portanto, ele vai, nesse contexto, aderir ao marxismo. Num primeiro momento, numa visão bastante esquerdista, que o Michel Louvi vai chamar de um esquerdismo ético, e depois vai dar lá, em 1922, com a publicação de um livro fundamental, que é a História e Consciência de Classe, que é o ponto alto dessa trajetória do jovem Lukács, tanto quanto para o Michel Louvi, tanto quanto era no caso do Marx, lá em 1845, quando ele fala na categoria da praxis. Não é? E nós vimos o quanto esse livro, História e Consciência de Classe, já vinha sendo uma referência para o Michel Louvi, para estudar o jovem Marx, inclusive para estudar o próprio Lukács. Não é? O Michel Louvi depois vai argumentar que, a partir de 1926, aí o Lukács abandona essa perspectiva realista revolucionária, como ele chama, em benefício de uma adesão ao stalinismo. Aí é um pouco uma tese mais polêmica. Né? De qualquer maneira, o interessante aqui para a gente entender esse primeiro período do qual estamos tratando, da obra do Michel Louvi, é que para ele o grande ponto alto da trajetória do pensamento do Lukács é exatamente quando ele chega a uma compreensão do marxismo ancorada também na ideia da praxis. Na ideia da praxis que transforma as estruturas objetivas, volto a dizer, e transforma também a subjetividade dos agentes envolvidos na luta. E, portanto, permite superar aquilo que o Lukács, em História e Consciência de Classe, chamava das antinomias do pensamento burguês, que é um pensamento que, segundo ele, ora é um materialismo determinista, contemplativo, conformista, ora um idealismo que pensa um mundo sem se dar conta de que o pensamento está vinculado a esse mundo e que o pensamento é a expressão, não é, de perspectivas, de valores, de visões de mundo que estão aí plenamente envolvidos social e politicamente nesse mundo. Não é? Muito bem. No final da década de 70, um pouco nessa linha, então, dessa relação entre conhecimento e perspectivas sociais e visões de mundo e valores sociais e políticos, não é? O Michel Louvi vai elaborar os seus trabalhos em torno daquilo que se chamou de sociologia do conhecimento. De novo, o foco dele é exatamente a relação entre esse conhecimento, no caso das ciências sociais e humanas, eu volto a dizer, e as visões de mundo dos agentes. Quer dizer, aquele que conhece o mundo conhece a partir de lugares e de visões e de valores determinados. Não é? E, portanto, o seu pensamento, embora ele não se reduza a esses valores, mas ele expressa esse conjunto de valores. No caso da tradição marxista, vai pensar esse conjunto de valores em termos de classes sociais. Não é? O Lukács vai falar do ponto de vista do proletariado, por exemplo. De qualquer maneira, o Michel Louvi permanece, então, tentando entender essa relação, mas agora na chave mais geral dessa chamada sociologia do conhecimento. Não é? É um livro que no Brasil foi publicado, que tem outros textos também sobre a questão, mas o principal é um livro que foi com um título curioso, interessante, As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. A Camila está mostrando ali. Possivelmente é o livro mais lido do Michel Louvi no Brasil, né? E é onde ele tenta dar uma resposta marxista crítica aos problemas dessa chamada sociologia do conhecimento. Sociologia do conhecimento que foi inaugurada, por assim dizer, em 1929, um pouco antes, mas sobretudo em 29, quando um autor, um sociólogo húngaro, chamado Karl Mannheim, publica um livro muito importante chamado Ideologia e Utopia. Nesse livro, o Mannheim vai dizer o seguinte: toda forma de conhecimento está vinculada a uma perspectiva social, está socialmente situada, ela nunca é neutra, não é? É uma perspectiva radicalmente antipositivista, contrário do positivismo. Né? Ou seja, toda forma de conhecimento está vinculada aos grupos sociais que estão na sociedade. E são grupos que estão em luta, estão em conflito, têm interesses e valores díspares e, quando não, antagônicos. Não é? Ou seja, é mais ou menos o que o Lukács já estava falando lá em História e Consciência de Classe. Mas para o Mannheim, que não era exatamente um marxista, embora dialogasse com o marxismo, a possibilidade de um conhecimento objetivo, ou seja, ele estava dizendo que toda forma de conhecimento é relativa a valores de grupos sociais específicos. Mas como chegar a um conhecimento objetivo, então, da realidade? Ele vai dizer, quem pode chegar a esse conhecimento objetivo são os intelectuais. Porque os intelectuais, eles são, como ele vai dizer, sem amarras. Eles estão livremente flutuantes. Eles têm uma relação um pouco frouxa com esses grupos sociais e, portanto, eles estão em posição de fazer uma síntese das visões particulares de cada grupo social com seus intelectuais. O Michel Louvi vai dizer, olha, é interessante a saída que o Mannheim dá, mas ela
é uma falácia do ponto de vista dele. Ele vai dizer, na verdade, o problema da objetividade do conhecimento, ou melhor, a saída que o Michel Louvi vai dar para o problema da objetividade do conhecimento é outra, e bastante inspirada, de novo, no Lukács e no Goldman. Ele vai dizer, na modernidade capitalista, a maior possibilidade de um conhecimento objetivo da realidade, da totalidade concreta, como ele vai chamar, não são os intelectuais, esse grupo supostamente que está flutuando acima dos conflitos, mas sim os intelectuais orgânicos, a gente pode dizer, pensando no Gramsci, que são identificados com o ponto de vista do proletariado. Por quê? Porque somente o proletariado, numa sociedade capitalista, poderia, de fato, chegar a uma análise da sociedade em sua totalidade concreta. Porque é a classe que não tem nada a perder com a destruição, digamos, desse mundo. Portanto, ele não tem nada a esconder, ele não tem nenhum interesse em ter visões parciais a respeito desse mundo, como tem, por exemplo, a burguesia, porque é o seu mundo. E, portanto, conhecer os fundamentos que movem esse mundo para a burguesia significaria desmistificar a sua própria dominação, coisa que ela jamais o fará. O proletariado, sim, pode, não significa que o fará, mas pode fazer. E, portanto, ele tem uma certa superioridade epistemológica, vai dizer o Michel Louvi. Mas aí tem um mais na história. É uma superioridade epistemológica que não pode ser demonstrada cientificamente, empiricamente apenas. Ela também está imbuída de uma aposta política. Só aquele que aposta na possibilidade da praxis transformadora do proletariado pode pensar o mundo à luz do ponto de vista do proletariado. Então, vocês vejam dessa unidade dialética, a gente pode dizer, entre ciência e política, está aqui presente de novo e já estava lá, como vimos, na tese sobre o jovem Marx e na tese sobre o jovem Lukács, para dar uma medida da coerência da obra do pensamento do Michel Louvi, sobretudo nesse primeiro grande período, e também vai continuar a coerência depois, mas aí, como eu disse, com certas inflexões, não é? No entanto, e aqui é um dado interessante, e um elemento novo até no pensamento do Michel Louvi, ele vai dizer o seguinte, bom, o Mannheim, ele está errado quando ele diz que os intelectuais são aqueles que podem ter um conhecimento objetivo da realidade, que eles podem se situar acima dos conflitos entre os grupos sociais. Mas ele aponta para uma questão real e que é importante para uma perspectiva marxista crítica sobre o conhecimento e sobre os intelectuais, que é a questão da autonomia relativa dos intelectuais e do conhecimento científico. Não é? Ou seja, a autonomia não é total, como pensa o Mannheim, no sentido que os intelectuais podem ir lá e fazer uma síntese, porque são autônomos, livremente flutuantes em relação às classes. E tampouco eles poderiam, portanto, se situar acima dos conflitos sociais de classe. Mas o problema da especificidade dos intelectuais na elaboração das visões de mundo, dos horizontes hegemônicos, pensando no Gramsci de novo, esse problema vai permanecer. Porque vai dizer o Michel Louvi, embora os intelectuais não sejam autônomos, eles entretêm uma relação específica com os grupos e classes sociais. E, portanto, é preciso entender essa relação específica, não é? A maneira como ela se dá. Muito bem, então estamos aqui falando desse primeiro grande período, não é? Desses dois que eu mencionei para vocês, conforme a hipótese que eu estou explorando, que eu mencionei lá no início da nossa aula, né? Nesse período, que se inicia, portanto, lá na segunda metade dos anos 60, virada para os 60, e que termina lá no final dos anos 70, virada para os 80, é um período, como eu anunciei lá no comecinho, marcado pela ascensão política do marxismo, por exemplo, na França, né, dos grupos marxistas. Na América Latina também, se a gente pensar na Revolução Cubana, Michel Louvi ainda morava no Brasil nessa época, né? Na França, por sua vez, a partir de 1965, com a emergência da luta contra a Guerra do Vietnã, se inaugura um novo momento político, né? O Michel Louvi, nesse momento, ainda estava em Israel, mas isso tudo é importante para entender no momento que ele voltará à França, a partir de 69, 70, não é? Temos maio de 68, que foi uma grande revolta da juventude e também uma revolta operária, a maior greve geral operária da história da França, não é? Que ficou marcada por um declínio relativo do Partido Comunista e pela ascensão dos grupos marxistas, digamos que estavam à esquerda do Partido Comunista, sobretudo grupos trotskistas e maoístas, não é? A gente pode pensar que mesmo Sartre ou Foucault
ou os alunos do Althusser, por exemplo, todos eles se aproximaram do maoísmo. No caso do Michel Louvi, quando ele volta para a França, ele vai aderir a uma organização chamada Liga Comunista Revolucionária, que era uma organização de matriz trotskista, mas que também se reivindicava como guevarista, em referência ao Che Guevara e à Revolução Cubana aqui, não é? E então, o Michel Louvi, militando nessa organização trotskista, inclusive ele vai participar da Revolução dos Cravos em Portugal, mandado pela Liga Comunista Revolucionária. O fato de falar português, evidentemente, ajudava. A Revolução dos Cravos, cuja derrota, de alguma maneira, começa a mudar uma virada, começa a melhorar, apontar uma virada histórica, né? A partir da segunda metade, se inicia a partir da segunda metade dos anos 70 e, de alguma maneira, se acelera a partir dos anos 80. Né? Aí as coisas começam a mudar de figura. Há na França, onde o Michel Louvi estava nesse momento, uma reação intelectual, quer dizer, o marxismo é destronado, ele deixa de ser hegemônico, né? No interior daquilo que ficou conhecido como crítica ao totalitarismo. Quer dizer, se começa uma crítica à União Soviética, mas, sobretudo, crítica à própria esquerda francesa e aos intelectuais da esquerda francesa, que eram acusados de complacência com a possibilidade, por exemplo, da esquerda francesa ganhar a eleição presidencial e implantar, claro que tem muito de delírio isso, mas implantar um regime totalitário na França. No primeiro momento, essa crítica ao totalitarismo ela veio também pela esquerda, se a gente pensar, por exemplo, no Claude Lefort e no Cornelius Castoriadis, que vinham de um grupo chamado Socialismo ou Barbárie, mas ela foi, sobretudo, pela direita. Tem um personagem muito importante dessa história, um historiador chamado François Furet. François Furet vai escrever um livro chamado O Passado de uma Ilusão, e um outro, Pensando a Revolução Francesa, esse de 1978, onde, de alguma maneira, ele vai argumentar que o totalitarismo já estava presente na Revolução Francesa. E no Marx, evidentemente, portanto, no bolchevismo, na Revolução Russa, tudo isso é uma só história totalitária que, de alguma maneira, segundo ele, desmistificaria a história da esquerda marxista. É um momento, por exemplo, para vocês terem uma ideia, do renascimento do Raymond Aron, um sociólogo na França que, em 55, ou seja, no momento em que o marxismo ainda era hegemônico na França, a gente pensar, por exemplo, foi o momento de auge do Sartre, por exemplo, o Raymond Aron tinha escrito um livro chamado O Ópio dos Intelectuais. Claro, o grande ópio dos intelectuais, segundo ele, era o marxismo. Não é? É esse o momento que Paris, que outrora foi a capital das revoluções, vai se transformar, segundo o veredito do historiador Perry Anderson, na capital da reação europeia. Veja, o Michel Louvi, a esquerda, vai ganhar a eleição em 1981 na França. Né? O Mitterrand é do Partido Socialista, de centro-esquerda, digamos assim, em aliança com o Partido Comunista. Né? O Michel Louvi fazia parte de uma corrente que era crítica a essa aliança. Não é? Só que, nesse momento, ao contrário do pós-68, o momento já não parecia mais favorável a uma ultrapassagem pela esquerda, por assim dizer, do Partido Comunista e do Partido Socialista. Ao contrário, o declínio do Partido Comunista, quem mais vai se beneficiar dele agora é o Partido Socialista, que cada vez mais estava se tornando cada vez mais moderado, ao ponto de, a partir dos anos 90, se tornar quase um partido social liberal, nem mesmo um partido social democrata. Então, vocês vejam como já estava se dando, no caso francês, um encurtamento do horizonte de expectativa. Não é? E se a gente pensar nos anos 80, na virada para os anos 80, é também o início da ofensiva neoliberal. Não é? Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra. Na França, a esquerda ganha a eleição em 1981, mas a partir de 83, virada para 84, o governo do Partido Socialista faz aquilo que foi conhecido como virada da austeridade, ou seja, uma virada liberal, uma guinada neoliberal, ainda que não seja um neoliberalismo puro e duro, como foi nos outros países, mas também a própria esquerda, de uma certa forma, se adaptando a esse novo horizonte consensual, depois vai se chamar mais adiante de consenso de Washington. Não é? E 89 e 91, a desintegração da União Soviética. Evidentemente que há, então, portanto, uma virada histórica, política aí nessa história. É nesse contexto, não por acaso, que vão emergir os chamados debates sobre a crise da modernidade, sobre a pós-modernidade. Por exemplo, na França, em 79, um personagem que vinha da esquerda, chamado Jean-François Lyotard, vai publicar em 79 um livro chamado A Condição
pós-moderno, onde ele celebra a suposta emergência da pós-modernidade. Da Alemanha vai vir o Habermas, ao contrário, tentando defender o projeto da modernidade. Depois de uma perspectiva marxista nos Estados Unidos, aparece o Jameson, e assim por diante, uma série de perspectivas, então, dialogando sobre o sentido da modernidade, possível crise, fim da modernidade, e etc., e etc. Então, nesse sentido, não parece um mero acaso que vai ser exatamente nesse contexto que o Michel Louvi vai incorporar ativamente a obra do Walter Benjamin. Um autor que ele já conhecia, evidentemente, mas que até então ele jamais tomara como um autor central no seu dispositivo intelectual, não é? E não qualquer Benjamin, isso que é importante, não é? Mas, sobretudo, um Benjamin crítico do progresso e crítico da modernidade. Um Benjamin marxista, evidentemente, mas que também era, como a gente vai ver, um Benjamin romântico e messiânico, sem que isso, para o Michel Louvi, implique em qualquer contradição. É o Benjamin, sobretudo, das teses sobre o conceito de história. Não é por acaso que é nesse contexto que o Michel Louvi vai incorporar ativamente a obra do Walter Benjamin, nesse contexto da chamada crise da modernidade e assim por diante. Não é? E não qualquer Benjamin, um Benjamin que é marxista, mas que também é romântico e messiânico. Aí tem a ver com a herança do judaísmo, a gente vai ver isso daqui a pouco. E isso mostra um pouco a singularidade da leitura do Michel Louvi do Benjamin, não é? Porque é um Benjamin que é, ao mesmo tempo, marxista, mas que também dialoga com o judaísmo. E ele não vê nenhum problema nisso. Não é? Pelo contrário, ele vê isso um dos grandes trunfos do pensamento do Benjamin e uma das marcas da atualidade do Benjamin para ajudar a pensar esse novo contexto que estava emergindo. Então, nesse sentido, o Benjamin acaba se tornando uma espécie de bússola para o Michel Louvi em meio a essas grandes transformações históricas. Não é uma bússola no sentido de lhe ajudar a se orientar nesse contexto. Não é? Algo que ele vai partilhar também com o seu amigo, filósofo francês chamado Daniel Ben-Said. Ambos vão, de alguma forma, encontrar no Benjamin um autor que vai lhes ajudar a entender, ainda dentro de uma chave marxista, de um marxismo aberto, como nós vamos ver no final, para entender as transformações pelas quais estava passando o mundo. Então, é por isso que, segundo a hipótese que eu estou me guiando aqui, que é nesse momento, no final dos anos 90, dos anos 70, virada para os anos 80, que vai se iniciar o segundo, novo período da obra do Michel Louvi. Né? Por isso tem a ver com essa leitura ativa, com essa incorporação ativa, como eu mencionei, da obra do Walter Benjamin. Não é? Um novo período que vai ser marcado, como a gente vai ver, pela incorporação das mais diversas formas de crítica da modernidade. Críticas modernas da modernidade, né, como nós veremos. E também, a partir dessa ideia de crítica da modernidade, um diálogo maior do que no primeiro período, com perspectivas externas, por assim dizer, ao marxismo. Por exemplo, o caso do romantismo, que eu já mencionei, do messianismo judaico, um diálogo com Weber, com a questão ecológica, temas que passaremos agora nessa segunda parte. Então, em suma, há aqui nesse segundo período da obra do Michel Louvi, como veremos, uma espécie de problematização da tradição marxista à luz da perspectiva de uma crítica moderna da modernidade. Né? Nós veremos essa história a partir de agora. Comecemos pela questão do romantismo. Né? Esse é um tema importante, porque desde o Marx, não é, a tradição marxista sempre tentou mostrar o quanto a crítica marxista do capitalismo nada tinha a ver com as críticas utópicas ou românticas. No caso da crítica romântica, ela era vista como uma crítica nostálgica, passadista, incapaz de reconhecer os avanços trazidos pelo capitalismo, desenvolvimento das forças produtivas e assim por diante. Não é? Por exemplo, se a gente pensar lá no Lukács da maturidade, não nesse Lukács sobre o qual falamos que o Michel Louvi gosta, o Lukács vai dizer que o romantismo é a forma mais acabada de destruição da razão, de irracionalismo, que vai dar, segundo ele, no nazismo. Né? Então, tem essa contradição entre marxismo e romantismo. O Michel Louvi vai na contramão. Ele vai resgatar, valorizar o romantismo para renovar e atualizar a crítica marxista do capitalismo moderno ocidental, da civilização capitalista moderna, como ele vai dizer. Já naquela tese sobre o Lukács, que a gente acompanhou, de 1976, o Michel Louvi valorizava a importância do romantismo lá no jovem Lukács, como nós vimos. Mas ele dizia que
o Lukács chegou ao seu ponto alto quando ele superou a visão trágica e romântica em benefício de uma visão marxista de mundo, não é, lá com História e Consciência de Classe. O Raymond Williams, que é um crítico literário, sociólogo inglês, fez uma crítica ao Michel Louvi nessa época, numa resenha, falando, olha, Michel, talvez o grande mérito do Lukács foi exatamente ter incorporado a crítica romântica no interior de uma perspectiva marxista. Ora, vai ser exatamente isso que o Michel Louvi vai desenvolver a partir de então. Em 79, por exemplo, ele publica um livro na França chamado, o título fala por si só, Marxismo e Romantismo Revolucionário. Ele vai ver uma herança romântica, a importância da herança romântica no próprio Marx, sendo que o próprio Marx, em vida, um pouco sempre tentou tomar distância dessa tradição romântica, não é? Alguns anos depois, ele já vai começar a trabalhar nessa questão do romantismo numa chave mais ampla. Ele vai entender o romantismo como uma visão de mundo. Em geral, a gente entende o romantismo como uma escola literária, não é? Restrita à literatura. Quando o Michel Louvi, em trabalhos com Robert Serre, vai dizer que o romantismo tem que ser entendido como uma visão de mundo, ele vai exatamente dizer uma visão de mundo, porque não é só uma questão literária, é uma questão que passa as mais distintas esferas. A literatura, evidentemente, mas a cultura, de uma forma mais geral, a política, a filosofia e assim por diante. E uma visão de mundo, diz o Michel Louvi, que é marcada por uma crítica moderna da modernidade, que é inspirada em alguns elementos de um passado que ainda não teria sido tragado pela civilização moderna. Ou seja, há uma inspiração nesse passado. Mas essa inspiração não significa que essa crítica é necessariamente passadista ou reacionária. Ela pode ser conservadora, reacionária e até fascista, o romantismo. Tem até um romantismo fascista, em certa medida, vai dizer o Michel Louvi, não é? Mas pode ser também reformista, utópico e mesmo revolucionária. Ele vai falar até na existência de um marxismo. Então, o que o Michel Louvi vai dizer, quer dizer, é uma visão de mundo que perpassa as mais diferentes esferas e que vai, do ponto de vista político, da direita à esquerda. Ela não é só reacionária ou protofascista, como disse lá o velho Lukács. Ou seja, há aí uma valorização do romantismo a partir daquela ótica de uma renovação do marxismo à luz de uma crítica moderna da modernidade, que vai marcar, como eu disse, esse segundo grande período do Michel Louvi. Um outro tema central que se relaciona com a questão do romantismo é a questão do messianismo judaico. E esse tema é importante, né? O Michel Louvi vai começar a trabalhar, a partir do início dos anos 80, com os intelectuais que ele vai chamar de judeus messiânicos. Não é? Isso está muito num livro dele, publicado na França em 1988 e 92, aqui no Brasil, chamado Redenção e Utopia. É um trabalho um pouco na área de sociologia da religião. Michel Louvi se incorporou a um grupo de sociologia da religião também nessa época, do ponto de vista acadêmico, né, junto ao Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França. Né? Então, agora ele vai estudar o judaísmo messiânico, os intelectuais judeus messiânicos, nessa chave de uma sociologia da religião. E o que é importante nessa história é que esse estudo indica um reencontro do Michel Louvi com as suas raízes judaicas da Europa Central de cultura alemã. Quer dizer, ele vai estudar uma série de intelectuais que viveram, que nasceram, cresceram lá de onde também vinha a sua família, lá da Europa Central de cultura alemã, no caso dele, da Áustria. Né? Então, Michel Louvi vai mostrar o quanto há um conjunto de intelectuais do início das primeiras décadas do século XX, sobretudo da Alemanha, mas também de alguns países cercanos que tinham cultura alemã, intelectuais que vão reler a tradição judaica, sobretudo da tradição messiânica do judaísmo, a ideia de uma redenção, através da mediação da crítica romântica da modernidade. Não é? Que intelectuais seriam esses? Por exemplo, Martin Buber, Gerson Scholem, Leo Lowenthal, Franz Kafka, o escritor, não Kafka, carne, não é? Como disse lá o ex-ministro, Gustavo Landau, Ernest Bloch, o próprio Lukács, Erich Fromm e o Walter Benjamin, evidentemente. Então, vai dizer o Michel Louvi, daí esse caráter anticapitalista desses intelectuais judeus messiânicos desse período. E daí, portanto, a aproximação deles, seja com o marxismo, seja com o anarquismo, ou mesmo com uma combinação entre ambos, como vai ser o caso do próprio Walter Benjamin. Não é? Vai dizer o Michel Louvi, esses intelectuais, nesse período
determinado da história, um período de avanço do capitalismo na Alemanha, avanço acelerado e, portanto, de uma reação romântica vindo dos intelectuais a esse avanço, né? Porque é um avanço que estava promovendo transformações bastante aceleradas e promovendo valores tidos como utilitários e quantitativos e, portanto, suscitando a reação dos intelectuais pela direita ou pela esquerda. Nesse contexto, vai dizer o Michel Louvi, esses intelectuais vão promover uma espécie de afinidade eletiva, termo que vem do Goethe, passa pelo Weber, sociólogo, entre o messianismo judaico, a ideia de redenção que vem dessa tradição messiânica judaica, e as utopias libertárias, o marxismo ou o anarquismo. Não é nesse contexto, portanto, de reação ao capitalismo moderno que estava se acelerando, por assim dizer, na Alemanha. E o resultado final disso, vai dizer o Michel Louvi, é uma concepção romântico-messiânica da história, que é distinta do messianismo judaico tradicional, mas também do romantismo clássico tradicional. Não é? É distinto porque é uma concepção romântico-messiânica que não se confunde com a defesa da vinda de um Messias transcendente. Pelo contrário, essa redenção tem que ser profana, tem que ser na vida, quer dizer, tem que ser secularizada. Né? Por exemplo, Walter Benjamin vai entender o proletariado como uma espécie de Messias profano da modernidade. Não é? E também não é, na contramão da tradição romântica tradicional ou tradicionalista, a idealização resignada de um passado que não vai voltar mais. Não é? Então, vocês vejam aqui no Michel Louvi esse diálogo do marxismo com perspectivas romantismo, messianismo judaico externas ao marxismo, né, mas que vão ajudar o Michel Louvi a repensar, a atualizar, melhor dizendo, a crítica marxista da modernidade. Bom, e como não poderia deixar de ser, a grande personagem dessa história é o Walter Benjamin. É alguém que está no cruzamento dos caminhos entre essas vários intelectuais e perspectivas, entre marxismo e anarquismo, entre messianismo judaico e romantismo, e assim por diante. Né? E o Benjamin, que é interessante, isso que nos ajuda a entender porque ele vai ser importante para o Michel Louvi nesse contexto, é uma espécie de protótipo do vencido da história, como ele próprio vai dizer. Não é? Ele é um emblema de uma geração vencida, que foi derrotada. Essas utopias que o Michel Louvi vai estudar lá do início do século, libertárias, anticapitalistas, elas não se concretizaram, pelo contrário. Foi o nazismo quem de uma certa forma, tirou proveito da crise que a Alemanha vinha desde a Primeira Guerra. Não é? O nazismo que emerge lá, ascende a partir de 1933. Não é? Bom, o contexto dos anos 80, lá para o Michel Louvi na França, não era tão dramático quanto o contexto dos anos 20 e 30, pré-nazismo e depois com o nazismo. Mas a mesma sensação de derrota estava no ar. Não é? Na França, sobretudo, porque, como eu disse, o marxismo e a esquerda eram relativamente importantes na cena política e intelectual. Não é? Então, o Benjamin é importante nesse contexto, ele parece alguém atual, porque ele é um pensador da derrota, mas que não é resignado. Ele é um pessimista, mas é, como ele mesmo reivindica, um pessimista revolucionário. Não é? Daí, então, a atualidade para se repensar a crítica marxista da modernidade e do progresso. No limite, a gente pode dizer que nesse segundo grande período, aqui que a gente está tratando da obra do Michel Louvi, a gente pode dizer que o Michel Louvi foi construindo o seu próprio Benjamin. Benjamin se transforma numa espécie de alter ego, por isso que eu falei em bússola há pouco, uma espécie de alter ego por meio do qual ele foi confrontando os desafios colocados ao pensamento crítico e aos movimentos sociais e políticos contemporâneos, e movimentos sociais e políticos anticapitalistas. Não é? É por isso que o Benjamin do Michel Louvi, ele, sendo marxista e libertário ao mesmo tempo, ele é mais romântico, mais utópico, no sentido positivo da ideia de utopia, e mais surrealista do que supõem, por exemplo, as leituras canônicas do Benjamin. Não é? E mais ainda, como a gente vai ver daqui a pouco, é um Benjamin proto-ecossocialista. Um Benjamin que antecipou, de alguma maneira, uma crítica da civilização moderna e da ideia de progresso, que vai estar, evidentemente, no centro da agenda ecossocialista nas últimas décadas, não é? E é também, veja a atualidade da coisa, desse Benjamin alter ego do Michel Louvi. É um Benjamin atento à pluralidade dos oprimidos, portanto, um Benjamin que é acessível às novas configurações das lutas sociais contemporâneas. Não é?
Então, é um Benjamin pessimista, crítico, negativo, implacável da modernidade, mas um Benjamin que jamais deixou de acreditar, à luz da tradição judaica, na redenção revolucionária, na utopia revolucionária. Aí, para pensar junto com outro autor que vai ser importante para o Michel Louvi, e que ele vai combinar com o Benjamin, que é o Ernest Bloch, não é? Mas é também, isso que é interessante, um Benjamin latino-americano. Não é? Um Benjamin que vai ajudar o Michel Louvi, nos anos 80, por exemplo, a entender a teologia da libertação. Essa importante figura sociocultural da história latino-americana da segunda metade do século XX. Não é? Ou seja, aqui uma continuidade do interesse do Michel Louvi nesse segundo grande período por essas formas críticas e até utópicas de religiosidade. O judaísmo messiânico na Europa Central e agora os teólogos da libertação no Brasil e na América Latina, não é? Aquilo que ele vai chamar de cristianismo de libertação, num bom livro dele chamado A Guerra dos Deuses. Não é? É interessante que nesse período, aí pensando na trajetória do Michel Louvi, a gente pode observar uma espécie de giro latino-americano por parte do Louvi. Não é? Ele volta a frequentar o Brasil, claro que aí num processo de abertura democrática, a partir dos anos 80, sobretudo, né? Ele sempre manteve o interesse do Brasil na América Latina. Em 70, por exemplo, ele publicou um livrinho na Inglaterra sobre o Che Guevara. Em 79, a coletânea conhecida, publicada aqui no Brasil, sobre o marxismo latino-americano. Mas é nos anos 80, sobretudo, que ele vai, concomitantemente ao declínio da esquerda intelectual e política na Europa, voltar os seus olhos para a América Latina. E não por acaso. Revolução Sandinista na Nicarágua em 79, fundação do PT em 1980, a corrente a qual Michel Louvi pertencia se integrou ao PT, era a democracia socialista, não é? Formação do MST, ou seja, PT e MST, participação da tradição da teologia da libertação, não é? E num contexto dos anos 80 em que o Brasil, bem ou mal, até certo momento, parecia que as janelas estavam abertas. Depois a gente viu que não estavam tão abertas assim. Mas foi um momento de relativa efervescência política no contexto da abertura democrática, né? E aqui a gente tem um novo reencontro do Michel Louvi com as suas raízes, digamos, com as suas origens, agora com as raízes latino-americanas, brasileiras, onde ele nasceu, não é? A América Latina se torna uma espécie de locus para o qual ele vai voltar suas esperanças políticas no momento que essas esperanças na Europa pareciam em compasso de espera. Quer dizer, nos anos 90, os movimentos sociais na América Latina, os zapatistas, um levante de 94, que era para ser em 92, porque seriam os 500 anos da conquista da América. E, portanto, eram os movimentos sociais latino-americanos mostrando em ato aquilo que o Walter Benjamin chamava de, ou definia como a necessidade de escovar a história a contrapelo. A gente pode lembrar a ideia de uma outra história sobre os 500 anos, por exemplo, no Brasil. Michel Louvi gosta muito de uma imagem que, para ele, é uma imagem benjaminiana, dos índios atacando com flechas aquele relógio que tinha da Globo nos anos 2000 para comemorar os 500 anos do suposto descobrimento. Né? Para ele, aquela é uma imagem benjaminiana por excelência. Não é? E vem daí também o diálogo com um personagem como o autor peruano Juan Carlos Mariátegui. É uma leitura, uma espécie de releitura benjaminiana do Mariátegui, aí pensando também na tradição indígena da América Latina e pensando que uma emancipação socialista na América Latina tem que pensar na possibilidade de aliança entre essas várias camadas oprimidas, a classe trabalhadora, industrial, os indígenas e assim por diante. Né? Indígenas pensando, sobretudo, na América Hispânica, mas não só. Não é? Na própria Europa e nos Estados Unidos, nos anos 90, também, bem ou mal, é o nascimento, em Seattle, 99, do movimento chamado Movimento Altermundialista. Na França, em 95, teve um movimento vitorioso contra as reformas da Seguridade Social, que inaugurou um novo ciclo de lutas. Depois, como mencionou a Camila, a partir de 2001, Fórum Social Mundial, uma experiência que, para quem viveu, eu tive a oportunidade de ir em 2003, 2004, depois não fui no de 2001, mas foi uma experiência bastante interessante, quer dizer, de alguma maneira congregar aquela miríade de movimentos que estavam emergindo para pensar um outro mundo possível, não é? E nos anos 2000 também, o Michel Louvi vai se engajar aqui depois no PSOL, com a ruptura dele da corrente com o PT, e lá na França, o chamado Novo Partido Anticapitalista, a partir de 2009. É nesse contexto, nos anos 90 e 2000, que o Michel Louvi vai se interessar, como eu já antecipei para vocês, pela questão ecológica, né? E vai se tornar um dos principais expoentes da militância ecossocialista.
por exemplo, organizando o primeiro manifesto e os seguintes ecossocialista, como mencionou a Camila lá no Fórum Social Mundial. Então, nós temos aqui, mais uma vez, um Benjamin precursor do ecossocialismo. Quer dizer, o Benjamin, das teses sobre o conceito de história, o último texto escrito sobre o Benjamin, em 1940, antes dele se suicidar, tentando escapar do nazismo, né? Um Benjamin que faz uma crítica do progresso, uma crítica dos paradigmas civilizatórios modernos. Por exemplo, na 11ª dessas teses sobre o conceito de história, o Benjamin vai criticar a esquerda, porque vai dizer que a esquerda ficou apegada a uma concepção protestante do trabalho, uma concepção produtivista do trabalho, e, portanto, uma concepção que perdeu de vista a necessidade de se buscar uma harmonia com a natureza, e não uma ideia de uma dominação, como se o homem fosse externo, o ser humano fosse externo a essa natureza. Ele vai, inclusive, resgatar o Fourier, socialista utópico francês, para pensar uma nova concepção de trabalho que não seja ecologicamente destrutiva. E o tema ecossocialista é interessante também porque se vincula ao tema do romantismo. Quer dizer, a crítica romântica foi talvez a primeira a apontar o caráter violento e destrutivo do capitalismo moderno. Michel Louvi sempre menciona Tempos Difíceis, romances do Charles Dickens, onde ele olhava de forma bastante crítica para as chaminées, as fábricas, o processo de industrialização. Quer dizer, era uma crítica romântica, tinha seus limites, mas que chamava atenção para esse caráter destrutivo do capitalismo moderno, né? E vai ser nesse período também, através dessa ideia de uma atualização do marxismo à luz de uma crítica moderna da modernidade, que o Michel Louvi, aqui é realmente uma coisa herética dentro da tradição marxista, até certo ponto, pelo menos a maneira como ele vai propor isso, ele vai retomar alguns aspectos do diagnóstico weberiano do capitalismo moderno. Weberiano em referência ao Max Weber, grande sociólogo alemão, mas em relação ao qual o Marx é sempre contraposto, em geral, né, sobretudo na sociologia. Não é? Mas o Michel Louvi vai dizer, olha, do ponto de vista de uma crítica da modernidade, se abre a possibilidade de uma releitura crítica e até anticapitalista do Weber, desde que a gente entenda o marxismo como uma crítica da modernidade, uma crítica moderna, evidentemente, que resgata os elementos emancipatórios da modernidade, não joga fora o bebê com a água do banho, não é como uma parte da crítica romântica o faz. Não é? Então, Michel Louvi, com isso, ele se colocou dentro de uma tradição que o filósofo francês chamado Merleau-Ponty vai chamar de marxismo weberiano, não é? Na verdade, o primeiro marxista weberiano nesse sentido, a coisa é um pouco enganosa porque não é bem marxista weberiano, é um marxismo que resgata elementos da crítica weberiana. Mas, de qualquer maneira, o primeiro marxista weberiano, feita essa ressalva, foi o próprio Lukács, que nós vimos lá em História e Consciência de Classe. Porque lá o Lukács vai cunhar uma ideia de reificação, de coisificação da vida social, nas estruturas, em que ele vai combinar a crítica do fetismo da mercadoria do Marx com a ideia da racionalização que vai estar presente no diagnóstico weberiano da modernidade. Né? Vai combinar isso dentro de um quadro de pensamento dialético, marxista, e não weberiano. Não é? Por meio do Lukács, a gente pode pensar na Escola de Frankfurt, que também resgatou o Weber para fazer uma crítica do que ele chamava da racionalidade instrumental. O Michel Louvi ele se inscreve nessa tradição, mas ele vai além. Ele propõe uma leitura anticapitalista atualizada do diagnóstico do Weber. Vai além do próprio Lukács da Escola de Frankfurt. Ele vai destacar os elementos mais negativos, digamos assim, do Weber, mais pessimistas. O que a gente entende se a gente entender o contexto mais geral da obra e da trajetória do Michel Louvi nesse segundo grande momento, período da obra dele, que eu estou chamando a atenção para vocês. Por exemplo, ele destaca bastante o que ele chama do pessimismo cultural do Weber, pessimismo cultural que está exatamente dentro daquela atmosfera romântica que ele via lá na Alemanha, sobretudo dentre os intelectuais que estavam reagindo à aceleração do capitalismo moderno na Alemanha. Tanto que o Michel Louvi vai dizer, o Weber pode ser entendido, e isso escandalizou tanto os marxistas quanto os weberianos, como um romântico resignado, como alguém que faz uma crítica da modernidade, mas não vê saída. Né? Para o Weber, como a gente sabe, o socialismo só ia piorar os problemas que já estavam colocados no socialismo, no capitalismo, que ia aumentar a burocracia, ser uma burocracia só pública e assim por diante. Não é? E daí, finalmente, também, aqui eu estou indo para a conclusão, né? Meu tempo também está se esgotando, vem nessa linha também
o apreço que ele sempre teve, como nós vimos desde a adolescência paulistana, mas que agora vai se traduzir no interesse intelectual mais forte, ainda que desde 75 ele vinha participando, Michel Louvi, de um grupo surrealista lá em Paris, mas agora o Michel Louvi vai escrever, sobretudo, sobre o surrealismo. Quer dizer, o grande mérito do surrealismo, do movimento surrealista para ele, quer dizer, que ele volta a dizer aquele movimento da década de 20, fazer uma crítica da racionalidade instrumental burguesa e assim por diante, uma crítica de tonalidade revolucionária, o grande mérito, vai dizer o Michel Louvi, é exatamente que eles desafiam aquilo que o Weber, no seu diagnóstico da modernidade, chamava da jaula de aço, ou seja, a dominação de estruturas objetivas impessoais que se dá na modernidade. A burocracia, por exemplo. Mas, quer dizer, o Weber dizia, o processo de racionalização, que é característico da modernidade, ele ganha autonomia de tal forma que ele nos leva a uma jaula de aço, a uma prisão de aço, né? No qual, aparentemente, não há escapatória. E o Michel Louvi vai dizer, o surrealismo, ele vai com o seu martelo encantado, como ele diz, para romper, e eu estou citando as palavras dele, para romper as grades dessa jaula de aço a fim de buscar a liberdade. Quer dizer, martelo encantado aqui no sentido do papel da imaginação, das utopias, daquilo que o Ernest Bloch chamava das imagens de desejo. Muito bem, agora, recapitulando aqui, quer dizer, agora a gente tem um quadro geral, como eu prometi, espero, não é claro que muita coisa acaba ficando de fora, e se tratando do tamanho da obra do autor que nós estamos tratando aqui hoje, mas agora nós temos um quadro mais ou menos geral, ou um pouco amplo, no mínimo, da obra e da trajetória do Michel Louvi. Quer dizer, primeiro período, lá como nós vimos, são trabalhos, em geral, sobre Marx, Lukács, os trabalhos em torno da chamada sociologia do conhecimento, são trabalhos que, em geral, estão defendendo as vantagens, digamos assim, ou mesmo a superioridade crítica de uma certa leitura do marxismo, um marxismo lido numa chave historicista, humanista e até voluntarista, se a gente lembrar lá da ênfase na categoria da praxis. Então, da superioridade dessa leitura do marxismo, tanto em relação aos marxismos mais deterministas e ou positivistas, quanto em relação a leituras que, de certa forma, negavam a validade do marxismo. Não é? Ou seja, a esfera da atividade intelectual do Michel Louvi nesse primeiro grande período, ela se concentrava, sobretudo, não só, mas sobretudo em debates internos ao marxismo. Não é? Era a defesa de um marxismo crítico. No segundo período, a partir do final da década de 70, virada para os anos 80, essa perspectiva de defesa de um marxismo crítico, ela vai permanecer. Mas agora, como nós vimos, ela vai ser tensionada pelo diálogo com perspectivas externas ao marxismo. Um diálogo por meio do qual ele buscava oxigenar, a gente pode dizer assim, o marxismo. Quer dizer, ele buscava suscitar dentro do marxismo o repensar de uma série de premissas a partir de questionamentos que vinham de fora. E a partir de qual parâmetro, de qual critério, como nós vimos, dessa ideia de uma crítica moderna, mas uma crítica da modernidade. Não é? Então, nesse cenário, o Michel Louvi vai radicalizar algumas premissas que já estavam presentes na reflexão dele, como, por exemplo, a valorização do romantismo, que já estava lá na tese sobre Lukács, mas vai readequar elas, reposicionar elas numa perspectiva nova, mais aberta às contribuições vistas como externas ou mesmo antagônicas ao marxismo. É nesse sentido que a gente pode falar de um marxismo aberto, aberto no sentido forte, que é marcado pelo diálogo crítico, se abre ao diálogo crítico com teorias e perspectivas não marxistas. Não é? É como se, por Michel Louvi, a dialética, o pensamento dialético, fosse uma espécie de esponja que absorve perspectivas diferentes e dá um novo sentido. Essa é uma imagem que eu gosto muito, que foi dada pelo Enzo Traverso, foi um aluno do Michel, fez o tese de doutorado com o Michel Louvi. Né? Nós vimos, é um diálogo do marxismo com o romantismo, com o surrealismo, com o messianismo judaico, com as utopias, com a ecologia e até mesmo com o diagnóstico weberiano da modernidade. Não é? Então, enfim, agora para terminar, mesmo em particular a partir dessa virada para os anos 80, quando se dá início a esse segundo momento da obra do Michel Louvi, a gente pode ver o Michel Louvi como uma espécie de intelectual trapeiro. Essa é uma imagem interessante que o Benjamin utilizou para falar do Krakauer, um crítico alemão, a imagem do intelectual trapeiro. Quer dizer, o trapeiro é aquele que na cidade moderna recolhe os detritos, as ruínas, os escombros do progresso.
não é? O intelectual trapeiro recolhe as mais diversas formas de questionamento à modernidade, dialetiza elas, digamos assim, no âmbito de uma crítica que, sem deixar de ser moderna, aponta para a possibilidade de uma nova disposição da vida social, em ruptura qualitativa com aquela jaula de aço, como ele vai dizer. Não é? E essa é uma tarefa importante no momento de encurtamento do horizonte de expectativas, não é? De encurtamento da nossa capacidade de pensar e de projetar algo para além do que vivemos hoje, não é? Então, para terminar, o Benjamin, essa referência importantíssima no pensamento do Michel Louvi, num livro dele de 1926, chamado Rua de Mão Única, ele disse: a construção da vida, no momento, está muito mais no poder dos fatos que das convicções. Então, com o seu martelo surrealista da imaginação, digamos assim, o que o Michel Louvi faz é exatamente nos estimular a construir as convicções e também os questionamentos, evidentemente, que, na contramão da apologia conformista do existente, nos ajudam, então, a transformar esses fatos. Não é? Afinal, como diziam os surrealistas, que ele tanto gosta, no seu primeiro manifesto, lá em 24, cito: não é o temor da loucura que vai nos obrigar a içar a meio pau a bandeira da imaginação. E o Michel Louvi sabe muito bem disso. Obrigado. Bem, muito obrigada, Fábio. Fantástica a aula. Muitas perguntas, muitos questionamentos. Conseguiste amarrar nesse tempo recorde, assim, um mega panorama. Realmente tem bastante coisa para todo mundo que assistir essa aula ir atrás, se aprofundar e, enfim. Bom, vou começar antes de passar as primeiras perguntas, só lembrando aqui sobre a importância de responder o formulário sobre a satisfação das aulas, tá? Um pedido, então, aos alunos aí desde a organização. Bom, são muitas as perguntas, eu não sei bem quanto tempo a gente tem ainda, se é mais meia hora para as perguntas ou mais uma hora para as respostas das perguntas. Mas o primeiro bloco que eu organizei aqui tem a ver com a América Latina, né? Então, primeiro, qual a relação de Michel Louvi com a Revolução Cubana e com o pensamento social latino-americano? A Elionete pergunta se é possível vincular as críticas de Walter Benjamin ao marxismo e à contra-história com uma perspectiva anticolonial na obra de Louvi. Depois a Michele também faz um comentário relacionada ao tema da emancipação da América Latina, que passa pelas questões ambientais, a diversidade dos povos, e pelas alegorias de Benjamin, e o que foi falado aqui também, a referência a Mariátegui, e se esse recorrido a Mariátegui por parte de Louvi seria, sobretudo, porque há uma certa dificuldade de encontrar uma discussão sobre a temática colonial no marxismo de Marx e no chamado marxismo ocidental, né? Sobre isso, eu só quero fazer também um comentário aqui que, escutando a tua aula, Fábio, eu me lembrei muito do Bolívar Echeverría, né, já que a gente falou aqui de pensadores filósofos latino-americanos, que é um equatoriano de nascença, mas radicalizado mexicano, e que também, falecido em 2010, mas que também trabalha toda essa americanização da modernidade, crítica à modernidade, e ele tem reflexões belíssimas sobre o barroco, que também eu acho, assim, pensando no Walter Benjamin, que também, assim, esse diálogo todo com a estética, como ele faz sentido. E agora, um comentário meu também que eu queria ouvir de ti, que eu lembro, eu fui privilegiada porque eu pude ler com antecipação, pelo menos o plano de aula do professor Fábio, né? Mas na minha formação de filosofia, eu acompanhei muitos anos uma professora que a gente trabalhava, a professora Muriel Torres Maia, né? Marx, romantismo, os pré-românticos, e lemos tudo aquilo. Então, quando, na verdade, eu entrei no Marx, para mim, assim, Marx desde sempre foi romântico, assim, nunca consegui separar isso. E quando foi o lançamento da biografia, uma das biografias recentes do Marx, do professor Michael Jenkins, eu sempre esqueço, que saiu pela Boitempo, o primeiro volume, ali ele conta que Marx, quando vai para Berlim, ele queria ser escritor, ele tinha uma pretensão literária, né?
e ele é inspirado, o grande ídolo dele era o von Chamisso, que é o escritor que escreveu aquele famoso conto, acho que é a extraordinária história de Peter Schleimel, se não me engano, que é o homem que vende a sombra, e que é um clássico romano, porque ali está toda a fantasmagoria da mercadoria, da possibilidade da alienação, da financiarização, enfim, tem várias interpretações desde a estética, onde tudo isso já estava colocado, só que não sob uma forma do conceito. E quando ele é rechaçado pelo Chamisso, o Marx vai lá e queima. Diz que ele queima tudo e diz dá abandono, graças a Deus, né? Mal sabe o Chamisso que bem que ele fez para a história mundial, né? Então, enfim, toda essa relação com os irmãos Schlegel, com a Mary Shelley, a temática do Fausto, do Goethe, enfim, acho que todo realmente é um campo super rico e fantástico, assim, toda os quadros do Caspar David, todas aquelas evocações em relação à natureza, elas são muito ricas, e é muito bem-vindo a gente retornar a elas para nos ajudar a ampliar, né, quer dizer, para fazer face a esse encurtamento de perspectiva que tu tão bem colocaste. Bom, me calo e devolvo a palavra ao professor Fábio para escutar mais elaborações. Bom, eu queria agradecer primeiro as questões, que são bem interessantes, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, são questões bem complexas também, e que me ajudam, de alguma maneira, a falar um pouco mais sobre temas que um pouco a gente fala en passant, porque também a necessidade de dar conta de uma obra tão ampla e tão complexa como nós vimos, que é a obra do Michel Louvi, não é? Primeiro, eu não peguei os nomes, então eu vou me desculpar, eu não vou poder me referir às perguntas pelos nomes, eu mal consegui anotar direito aqui um pouco as perguntas, mas qual a relação entre Michel Louvi com a Revolução Cubana, com o pensamento latino-americano, né? É interessante que a Revolução Cubana é 59, quer dizer, o momento que o Michel Louvi ainda estava aqui no Brasil, não é? E a Revolução Cubana teve um impacto importantíssimo na esquerda brasileira, né? Evidentemente. E se a gente pensar que a corrente que o Michel Louvi estava naquele momento era uma corrente luxemburguista, uma Liga Socialista Independente, e a partir de 61 a Polop, que defendia, por exemplo, a Polop se demarcava do Partido Comunista exatamente porque defendia a atualidade do caráter socialista da Revolução e não uma revolução democrático-burguesa, que seria uma etapa para a Revolução Socialista, como pensava numa chave etapista, como se diz o Partido Comunista naquele momento, não é? A Revolução Cubana e, sobretudo, o processo de radicalização que ela passa exatamente a partir de 61, não é? Com a adesão da Revolução ao socialismo, inspirado em grande medida pelo Che Guevara, vai ter um impacto fundamental, quer dizer, sobretudo para essas correntes que, ao contrário do Partido Comunista, diziam que mesmo em países, digamos, atrasados do ponto de vista, periféricos do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, poderiam fazer uma revolução socialista e não ter que fazer uma revolução democrática, burguesa, para só desenvolver as forças produtivas, para só depois pensar numa revolução socialista. Então, de certa forma, a Revolução Cubana foi um fôlego para a esquerda que estava ali em tensão com as teses do Partido Comunista e também com as teses nacional-desenvolvimentistas que estavam em voga naquele momento no Brasil. E em relação às quais as teses do Partido Comunista, num primeiro momento, não se diferenciavam tanto. A diferença é que o Partido Comunista estava pensando num horizonte socialista mais lá adiante, os nacionais desenvolvimentistas nem tanto, mas não, na maior parte dos casos, mas todos eles pensavam na chave de um desenvolvimento capitalista, democrático, burguês, na linguagem mais do Partido Comunista. Então, a Revolução Cubana foi fundamental. Para o Michel Louvi, pessoalmente, foi muito importante. Ele sempre destaca isso, inclusive há uma foto dele que ele está barbudo, em homenagem aos barbudos cubanos que tinham tomado de assalto, né, para lembrar lá o Lenin, Havana. Então, quer dizer, o impacto foi tremendo do ponto de vista da inspiração e do ponto de vista das teses intelectuais e políticas. Quer dizer, a gente pode dizer, eu falei que a tese sobre o jovem Marx, que ele vai fazer entre 61 e 64, é uma tese que politicamente é inspirada na Rosa Luxemburgo, na ideia da autoemancipação dos trabalhadores, mas essa ideia está na maneira como Michel Louvi leu o Che Guevara, por exemplo, né? A ideia do homem novo, como dizia o Che Guevara. Quer dizer, a ideia da praxis, que eu falei, como aquela que transforma as estruturas objetivas e também a subjetividade dos agentes. Não é? É um pouco isso que ele vai ler do que ele chama do marxismo humanista do Che Guevara. Quer dizer, um pouco do Che Guevara com a Rosa Luxemburgo. Depois entra o Trotsky na história.
E não é por acaso que depois na França, quando, segundo ele, junto com Emir Sader, eles decidem que era hora de se integrar em alguma das correntes trotskistas, não é por acaso que ele vai se integrar na corrente trotskista, que era a mais heterodoxa das correntes trotskistas, porque era uma corrente que, primeiro, que nem se reivindicava no primeiro momento como trotskista. Todo mundo sabia que era uma corrente trotskista porque vinha, enfim, de uma determinada origem, no movimento estudantil que tinha rompido com o Partido Comunista e assim por diante. Mas era uma corrente que valorizava a Revolução Cubana e o chamado o Che Guevara, coisa que os outros trotskistas não faziam, criticavam o método de guerrilha e assim por diante. Tinham várias polêmicas na época, que não significa que a corrente que Michel-Lovy pertenceu não possa ter cometido erros, mas tudo isso para dizer da importância da Revolução Cubana para o Michel-Lovy, quer dizer, mesmo, e aí pensando no Che Guevara, a mesma forma como ele vai aderir à Quarta Internacional, sobretudo a corrente lá identificada com o Mandel, está um pouco pautada por essa inspiração latino-americana que vinha desde antes. Relação com o pensamento latino-americano, um pouco vai nessa chave que eu falei agora. Se a gente pegar a coletânea do Michel-Lovy sobre marxismo latino-americano, ele diz, o problema do marxismo latino-americano, do pensamento crítico latino-americano, das correntes críticas, dos movimentos, partidos, é que, ora, eles eram muito europeístas. Ele está falando, por exemplo, o Partido Comunista, que pega o modelo de transição para o capitalismo, depois para o socialismo europeu, encaixa para entender a América Latina e o Brasil, por exemplo, ou é muito, eu não me lembro o termo exatamente que ele diz, mas seria muito particularista, muito exotista. O principal exemplo é o APRA, do Peru, contra o qual o Mariátegui, aliás, se voltou, porque o APRA era uma espécie de nacionalismo revolucionário. Era a ideia de que a América Latina era tão diferente da Europa que tinha que pensar tudo novo. E o Mariátegui, para ele, é uma expressão importante porque ele dialetiza essa antinomia. Ele diz, não significa a América Latina, que o marxismo europeu, por exemplo, não nos ajuda a pensar nada na América Latina. Significa, na verdade, que a gente tem que repensar o marxismo europeu à luz dos problemas da América Latina e não ter medo de confrontar teses desse marxismo quando a realidade da América Latina assim o demandar. Veja, foi o que fez a Rosa Luxemburgo na sua tese sobre a acumulação do capital. Quer dizer, ela faz também uma releitura do marxismo, questionando algumas teses do Marx, mas ainda dentro de uma perspectiva marxista. Claro, o Mariátegui faz isso na América Latina dentro dessa chave. Os partidos comunistas tinham esse universalismo que vinha de Moscou e que colocava a realidade latino-americana, e aí é claro que não dava jogo, dava um deslocamento, uma defasagem. E, por outro lado, correntes nacionalistas que queriam pensar tudo do zero, que diziam que a América Latina era outra coisa, que nada tem a ver com o marxismo fatalmente seria eurocêntrico e assim por diante. Então, quando Michel-Lovy lê o pensamento social, político latino-americano, sobretudo o marxismo, ele valoriza esses personagens que tentam fazer uma síntese, quer dizer, são marxistas como Mariátegui, mas, ao mesmo tempo, um marxismo que repensa, que não é mera cópia, como diz o próprio Mariátegui em relação ao marxismo europeu, e aí, no caso do Mariátegui, é pensar o que implica a presença indígena como elemento emancipatório, não como elemento do atraso, como um certo marxismo progressista poderia pensar, como elemento emancipatório dentro de uma perspectiva ecossocialista, dizendo, para a América Latina, mas que a gente pode pensar também em termos ecossocialistas. Segunda questão, estou demorando um pouco, tentar ser mais rápido. Essa coisa do Walter Benjamin pensando numa contra-história, essa foi a que eu menos tive condições de anotar, mas eu acho que eu entendi. Do marxismo do Benjamin, pensando essa contra-história numa chave anticolonial, não é? Eu acho que é por isso que esse Benjamin do Michel-Lovy, como eu disse, esse Benjamin que propõe escovar a história contra pelo, que propõe olhar para o passado, não do ponto de vista de uma linha de progresso que chega até o presente, mas do ponto de vista daqueles que resistiram à destrutividade e à violência desse progresso. Aliás, era o que também dizia Rosa Luxemburgo, lá na tese que eu acabei de mencionar sobre a acumulação de capital. Então, esse Benjamin, é por isso que ele é latino-americanizado, digamos assim, do ponto de vista do Michel-Lovy. Porque ele lhe permite pensar a América Latina nessa chave, que a gente pode aproximar com os pensadores da decolonialidade latino-americana. Não é? Quer dizer, de pensar a história latino-americana a contrapelo, à luz daqueles que resistiram, desde os primeiros índios que resistiram à conquista e assim por diante. Não é?
Então, é por isso que o Benjamin abre essas pistas, não é? É por isso que ele serve como uma bússola, como eu disse, nesse sentido, não é? Ele permite repensar uma série de questões que, veja, o Benjamin não pensou. O Benjamin tem uma resenha, o que não deixa de ser significativo. O único texto dele que tem a ver com a América Latina é uma pequena resenha sobre um livro a respeito de um personagem que talvez alguns de vocês conheçam, Bartolomé de las Casas, que era um padre que defendia os índios, os poucos que defendia os índios, era contra a escravidão indígena. Então, não por acaso o Benjamin vai lá num personagem que estava lutando contra a tendência destrutiva e violenta do progresso na América Latina. Não é? E nós sabemos quem são as principais vítimas dessa história. Não é? Os índios, os negros, se a gente pensar no papel absolutamente central que a escravidão teve. Né? Então, por exemplo, eu mencionei agora o Michel Louville, como ele valoriza a ideia de repensar os outros 500, lá em relação aos 500 anos do chamado descobrimento, né? Os zapatistas também conclamando a uma nova visão do processo da conquista, de conquista. Né? Então, quer dizer, são elementos que colocam em ato, não é, a exigência benjaminiana de escovar a história a contrapelo. Não é? Então, são movimentos que, de alguma maneira, ajudam na prática o próprio Michel Louville, e é por isso que os elementos contextuais de trajetória, como eu disse, são importantes, ajudam ele a repensar uma série de questões ligadas ao marxismo e a maneira como o marxismo lida com a história, com o passado, sobretudo no lugar que, quer dizer, são países que vieram ao mundo enquanto tais, como fornecedores de matéria-prima para o início daquilo que o Marx chamou de acumulação primitiva do capital, que, como a Rosa Luxemburgo mostrou, não é tão primitivo assim. Aliás, continua até hoje. Né? O moinho satânico vai indo de vento em popa. Não é? Isso se liga um pouco, então, só para resumir essa segunda questão, eu acho que essa ponte benjaminiana permite um diálogo, por exemplo, do Michel Louville com a história dos decoloniais, de dizer, olha, a história da modernidade não começa com a Revolução Francesa, como pensam os europeus. Começam lá em 1492, com a conquista da América, porque é lá que começa a pilhagem que vai ajudar no processo de acumulação originária, que, por sua vez, depois vai permitir o processo de revolução industrial. Isso nos liga à terceira questão, que é a questão da emancipação, quer dizer, também numa chave ambiental. Quer dizer, você veja, se a gente olha para o passado, do ponto de vista dos vencidos da história, daquilo que o Benjamin também chamava da tradição dos oprimidos, isso significa que a gente não pode olhar a história como, digamos, um progresso unívoco, e que como muita parte da tradição marxista, infelizmente, fez, entendendo, por exemplo, o proletariado moderno como aquele, de certa forma, que vai pegar o bastão dessa história do progresso na modernidade, que vai levar ao socialismo. Quer dizer, há várias implicações se a gente olha para o passado de uma outra maneira, se a gente olha para o passado entendendo que, na verdade, esse progresso é destrutivo e violento, e, portanto, a gente tem que ler ele. Para ler ele de uma forma crítica, a gente tem que ler do ponto de vista daqueles que resistiram a essa marcha, esse cortejo triunfal dos vencedores, como vai dizer lá o Benjamin. Isso significa que a luta pela emancipação no presente, de todas as camadas oprimidas do presente, também se vincula às gerações do passado que lutaram contra esse mesmo moinho satânico que veio até o presente. Ou seja, o vínculo do proletariado não é com a burguesia revolucionária, do qual ele pega o bastão e leva o progresso da história adiante. Tem autores marxistas que pensaram um pouco nessa chave. O vínculo é com os oprimidos do passado. É para fazer justiça em memória a eles que também lutamos no presente. Não é? Daí a ideia de um romantismo revolucionário, porque é um romantismo que olha para o passado para pensar um futuro diferente. Mas valoriza esse passado, não qualquer passado, mas o passado daqueles que resistiram a uma linha do progresso, por assim dizer, que vem até o presente e que nos legou um mundo que é o mundo contra o qual a gente ainda luta hoje. Isso tem que pensar na linha de uma aliança lá dos oprimidos, como diz do Benjamin, todos os povos da América Latina, e claro que levando a questão ambiental e ecológica muito a sério. Isso também, com o desdobramento da questão, nem me lembro se era uma outra,
Mas quer dizer, se isso não tem a ver também com uma dificuldade da tradição marxista de pensar a temática colonial e, sobretudo, a tradição marxista ocidental. Sem dúvida. E o que é interessante do Michel Louvier é que ele resgata essa tradição marxista ocidental, Benjamin, em geral, é vinculado a essa tradição, mas ele dá um conteúdo, não, pelo menos se esforça para dar, se ele consegue ou não, a gente pode avaliar, mas ele se esforça para dar um conteúdo não eurocêntrico para essa perspectiva. É por isso que tem esses diálogos com a própria tradição da decolonialidade. Mas, sem dúvida, um dos pontos fracos da tradição do marxismo ocidental é um pouco essa dificuldade de lidar com as questões da periferia do capitalismo. A questão da Camila, não sei se eu estou extrapolando o tempo, Camila, você pode me interromper, tá? Primeiro, do Bolívar Echeverría, o comentário, eu estou totalmente de acordo. O próprio Michel Louvier já chegou a escrever prefácio do livro do Bolívar, participou de uma homenagem a ele depois que ele faleceu, e gostava muito do Benjamin, do Bolívar Echeverría, exatamente nessa chave da crítica à modernidade. Certa vez, o Michel Louvier me contou que a única coisa que ele tinha uma certa distância era em relação à coisa do barroco, do Bolívar, na maneira como ele... Mas, enfim, a gente não desdobrou muito o que exatamente incomodava ele. Mas sobre a questão do romantismo, né, essa coisa é muito polêmica, né? Em geral, os marxistas, por exemplo, da tradição lukáciana, do Lukács mais da maturidade, eles enfatizam muito, dizer, o Marx era antirromântico. O Marx gostava do Heine, né, que era um antirromântico por excelência na Alemanha. Eles falam de um texto de 1843 do Marx, que é bem crítico ao romantismo, é um texto que parece que é muito pouco conhecido, não sei se ele foi publicado, não é? Mas eu estou de acordo com você, quer dizer, o que acontece, me parece, é que muita gente que nega a presença de uma tradição romântica, mesmo no Marx, é porque entende o romantismo de uma forma um pouco restrita, digamos assim. Se a gente entender o romantismo como uma escola literária, ou o romantismo, por exemplo, na chave do romantismo alemão, ou do que é conhecido como romantismo alemão, de fato fica muito difícil, porque o romantismo alemão, por exemplo, ele teve uma tendência a cair numa perspectiva de direita, extrema-direita, uma parte dele, não é? Ou desdobramentos dele, melhor dizendo. Claro que isso é uma discussão bem complexa, não é? Mas, de qualquer maneira, então, eu acho que se nega essa presença romântica no Marx, porque se vê o romantismo com uma certa luz, que esse romantismo necessariamente ele é passadista. Isso tem a ver com a visão da história, como eu disse agora há pouco. Porque se a gente vê a história como um processo bem ou mal, numa linha hegeliana, um processo como bem ou mal, um avanço constante do espírito objetivo e depois do espírito absoluto, e muitos marxistas fazem isso traduzido em termos materialistas, quer dizer, virando o Hegel de ponta cabeça, como eles falam. Se a gente entende nessa chave, evidentemente que o romantismo vai ser sempre um negócio que volta para trás. Agora, se a gente entende a história como algo multilinear, como algo que a gente pode valorizar elementos do passado que ficaram para trás, mas nem por isso significa que são elementos arcaicos que a história suplantou nessa visão de progresso. Se a gente olha nessa chave, a gente pode ver um romantismo que nos ajuda a fazer uma crítica do presente que não é nostálgica, necessariamente. Não é? Então, isso tudo para responder a sua questão, que em geral se fala das três fontes do Marx, não é? Que é, do ponto de vista político, o socialismo francês, do ponto de vista econômico, a economia clássica inglesa, tem até o texto do Lenin clássico sobre isso, nas três fontes do marxismo. E do ponto de vista da filosofia, o idealismo alemão. O Michel Louvier vem e fala, há um quarto elemento aí, que é o romantismo, desde que entendamos romantismo como uma visão de mundo ampla. E isso permite, inclusive, a ele dizer que essa atmosfera, essa presença de um certo espírito, estado de espírito romântico, estava presente no Marx, mesmo se explicitamente o próprio Marx disse que não, porque o Marx estava trabalhando com uma concepção mais restrita. Então, Michel Louvier, um pouco, ele tenta mudar a chave da coisa. Ele fala, o romantismo tem que ser entendido de outra forma. Entendido dessa outra forma, a gente pode ver como o próprio marxismo sempre teve um elemento romântico, já no Marx, em uma parte da tradição marxista, desde marxistas como Walter Benjamin e alguns outros europeus, até o José Carlos Mariátegui, que ele entende como marxista romântico também. Acho que eu tentei, não sei se eu dei conta de todas as questões. Mas tem muito mais questões aqui. Eu sou a megera que tem que fazer a triagem aqui, que umas serão respondidas, outras não, né? Não, só um comentário. Me lembrei de outro autor também, o José Aricó,
argentino, que tem aquele grande livro, Marxismo e América Latina, de 1980 também, só para ficar assim nas referências. Acho que tem duas pessoas que fizeram perguntas pedindo um pouco para tu esclareceres essa crítica aos intelectuais, assim, o tema do Sociologia do Conhecimento, do livrinho do Marx e o Barão de Munchausen. Teve uma pergunta que veio já 2 vezes, mas que é mais para parece que teve alguma conversa numa outra aula com relação à ideia de o que é intelectual orgânico, com relação a Gramsci. Então, se tu puderes assim, dar a interpretação do Louvi. O Fábio Henrique faz 2 perguntas aqui. A crítica, ou mesmo a negação da ideia de progresso na história de Benjamin é desenvolvida como, e mais profundamente, em qual obra em Louvi? E 2, como Louvi trata a ideia do uso da violência? Existe uma interpretação ou desenvolvimento dos conceitos de violência mítica e violência divina do Walter Benjamin? Tinha uma outra pergunta aqui que eu queria trazer, que é sobre a imaginação. É que tem tanta coisa que às vezes a gente também se perde no chat, mas em função de toda a atenção que o Louvi dá para a estética, a vinculação dele com o surrealismo, aqui. Fábio, poderia falar, por favor, do romance imaginário do Louvi e o papel da imaginação e as artes na emancipação, na sua obra e na de Benjamin, por favor? Uma pergunta da Natália. Então, fica esse bloco, ficam com essas perguntas. Bom, muito obrigado, mais uma vez, pelas questões muito interessantes e me ajudam a esclarecer pontos que, às vezes, eu tive que passar um pouco rápido. Então, muito obrigado mesmo, né? Começando pelo comentário da Camila sobre o José Aricó, é muito interessante mesmo. Ele fez um trabalho bem interessante sobre o marxismo latino-americano, um pouco tentando também pensar a possibilidade de, sim, pensar o que é o marxismo, sabendo que é uma teoria que foi originalmente formulada na Europa. Mas como essa teoria que originalmente vem da Europa, ela pode ser, digamos, latino-americanizada, por assim dizer. Quer dizer, numa chave de uma dialética entre o universal e particular, digamos, assim, não é? O José Aricó foi um personagem muito importante da história intelectual argentina, não é? Veio um pouco de um grupo, o exílio, salvo engano, ele ficou no exílio no México, grupos que foram muito interessantes quando voltaram nos anos 80 para a Argentina, um período posterior à ditadura, então de repensar a democracia numa chave de esquerda, não é? Ele era do grupo dos gramscianos, que nos anos 50 tinha a revista Passado e Presente, uma revista muito importante na Argentina. Muito bem, a coisa da crítica dos intelectuais na sociologia do conhecimento, né? Como eu disse, essa ideia de sociologia do conhecimento, ela nasce com aquele sociólogo húngaro, o Karl Mannheim, não é? Sobretudo, alguns ensaios anteriores, mas sobretudo naquele livro dele de 29, chamado Ideologia e Utopia, não é? A premissa básica dessa sociologia do conhecimento, por que sociologia do conhecimento? Porque exatamente o que interessava a ele era entender os vínculos sociais de toda a forma de conhecimento, isso conhecimento nas ciências humanas e sociais, né? Então ele queria entender como que toda a forma de conhecimento, como que ela se vincula com os grupos sociais, com as visões de mundo, com as ideologias desses grupos sociais e assim por diante. Ou seja, a premissa básica é de que todo conhecimento ele expressa, ainda que de uma forma mediada, valores sociais que estão vinculados, por sua vez, a grupos sociais, né? Por Mannheim, a classe social é um grupo social entre outros, né? Por isso que eu disse que ele não está dentro de uma tradição marxista, né? O Michel Louvi, nós vimos que ele vinha de uma leitura que estava nessa linha de uma sociologia do conhecimento, que ele já vinha na leitura dele com o Lukács, quer dizer, ele já tentou lá na tese dele sobre o Marx, como eu mostrei, que era uma tese inspirada na leitura do Lukács, ele já tentou mostrar, olha, o Marx, ele chega a uma certa ideia do que seria uma teoria da revolução, porque ele se coloca do ponto de vista de uma classe social, no caso, que é o proletariado, que está na sua própria prática tentando questionar esse mundo, não é? Então, ele se coloca do ponto de vista de uma classe que, por sua própria posição dentro da sociedade capitalista, lhe permite entender as formas de funcionamento dessa sociedade capitalista. Quer dizer, o proletariado é uma mercadoria sui generis da sociedade capitalista.
quando ele toma consciência da sua própria posição de mercadoria dentro da sociedade capitalista, ele toma ciência do que é a sociedade capitalista, de como funciona essa sociedade produtora de mercadorias e assim por diante. O que o Mannheim, ele também partiu dessa premissa, só que o que ele vai fazer ele vai dizer, não dá para dizer como os marxistas ou Lukács fala, de que existe essa coisa chamada ponto de vista do proletariado, que permite um conhecimento mais amplo da sociedade, da totalidade social. Né? Como diz o Lukács. Lukács, na modernidade capitalista, só um ponto de vista do proletariado pode entender essa totalidade concreta. A burguesia não pode, porque ela tem interesse em camuflar a maneira como esse mundo funciona. Isso para ser de uma maneira, claro que a coisa é bem mais complexa. Né? O Mannheim vai dizer, não, o ponto de vista do proletariado é um ponto de vista como qualquer outro, como de qualquer outro grupo social. Ele é parcial e relativo como de qualquer outro grupo social, inclusive da burguesia. O único grupo social que pode chegar a uma visão completa da realidade, digamos assim, não é o proletariado, como pensava o Lukács, vai dizer o Mannheim, são os intelectuais. Porque ele vai dizer, os intelectuais, eles são um grupo social que eles não têm um vínculo direto com o mundo da produção das classes sociais. Aliás, ao contrário, o vínculo deles se dá pela educação, pela cultura. Então, eles são grupos sociais um pouco mais frouxos em relação aos conflitos de classe e dos grupos sociais. E isso, segundo o Mannheim, é o que permitiria que os intelectuais estivessem numa posição que eles fossem capazes de fazer sínteses dos pontos de vista parciais, inclusive do ponto de vista do proletariado. O Michel Louvi vai entrar nessa história como? Ele vai dizer que o Mannheim, na verdade, ele chama atenção para uma questão importante, que a tradição marxista não deu a devida atenção, que é a autonomia relativa dos intelectuais. Mas o problema do Mannheim, vai dizer o Michel Louvi, é que ele torna essa autonomia relativa uma autonomia absoluta, como se os intelectuais pudessem ser livremente flutuantes. O Michel Louvi vai dizer, os intelectuais não estão acima das classes sociais. Eles têm uma relação específica com as classes sociais que passa por aquilo que ele chama de mediações ético-culturais. Não são mediações econômicas e assim por diante. Mas ele tem relação com as classes sociais. Uma hora ou outra ele tem que assumir uma posição. Mas eles estão ali numa posição que eles podem ter um distanciamento relativo. Então, o que o Michel Louvi faz, ele utiliza o Mannheim, a ideia de uma autonomia, mas ele vai dizer essa autonomia é relativa dos intelectuais para, de uma certa forma, nuançar a visão que está lá no Lukács do ponto de vista do proletariado. Então, o Louvi vai dizer, sim, é o ponto de vista do proletariado. Mas, primeiro, que esse ponto de vista do proletariado ele não é garantia do melhor conhecimento, ele é uma possibilidade. Segundo, que falar em proletariado implica em falar em uma coisa mais ampla dos oprimidos. E terceiro, que essa não é um elemento que dá para provar cientificamente, é um elemento que tem que envolver uma aposta política. Então, o que o Michel Louvi faz é uma sociologia marxista crítica do conhecimento, em que ele permanece dentro de uma perspectiva marxista, mas utiliza o Mannheim para tornar mais complexa essa perspectiva marxista. Não sei se respondi. A ideia do intelectual orgânico, essa é muito interessante, né? O Michel Louvi dialoga pouco, ele dialoga com o Gramsci, ele utiliza muito a ideia de uma leitura humanista do marxismo, a ideia do Gramsci de que o marxismo é uma filosofia da praxis, isso é um elemento central também, que está lá no Gramsci, na maneira como o Louvi lê o Gramsci, a maneira como ele articula o Gramsci, por exemplo, com a Rosa Luxemburgo, ou mesmo com o Che Guevara, na ideia que eu falei agora há pouco, né? Mas ele não fala tanto da distinção do Gramsci entre intelectuais orgânicos e tradicionais. Para o Gramsci, rapidamente, intelectuais tradicionais são aqueles vinculados, e aqui para entender a América Latina é importante, vinculados a grupos e classes sociais de ordem pré-capitalista, digamos assim. Por exemplo, ele vai falar os intelectuais rurais, ele vai chamar vinculados às elites agrárias em determinado momento. Não sei se dá para falar pré-capitalismo, mas é a maneira como ele fala. Já os intelectuais orgânicos são aqueles intelectuais que emergem das próprias classes sociais próprias da modernidade. E as duas fundamentais é a burguesia e o proletariado. Então, por exemplo, um pensador, aqui no Brasil nos faz falta o intelectual orgânico da burguesia no sentido forte. Talvez se a gente pensar no Roberto Simonsen, que foi um industrial que tinha uma plataforma burguesa, hegemônica. Ele tinha um projeto de país. É estranho falar isso, alguém da burguesia brasileira que tinha um projeto de país. Não significa que era um bom projeto de país, mas ele tinha um projeto de país. Ou seja, ele era alguém, era um burguês
Era um industrial que se tornou um intelectual orgânico da burguesia. Orgânico por quê? Porque a ideia de que ele emerge da sua própria classe e ele é o responsável, ele e os intelectuais orgânicos, por dar coerência à visão de mundo dessa classe. E, portanto, de projetar, me perdoe pela repetição, um projeto hegemônico a partir dessa classe. Porque para o Gramsci, um projeto hegemônico é quando uma classe social apresenta, por exemplo, um projeto de país que mesmo os grupos e classes que não pertencem a essa classe se sentem identificados de alguma maneira. Não é? Ou seja, você pensa em termos de uma sociedade, em termos de país. Quer dizer, não é? Ou já o intelectual orgânico das classes trabalhadoras é aquele, por exemplo, a gente pode pensar de forma atualizada nos intelectuais que emergem dos próprios movimentos sociais, dos próprios movimentos políticos, que emergem da própria luta. Os movimentos sociais têm seus intelectuais orgânicos. Tem também os intelectuais tradicionais que vão se vincular aos movimentos sociais, aos partidos que podem se tornando cada vez mais orgânicos. Quer dizer, para o Gramsci, não há uma definição precisa. A definição dos intelectuais depende do conjunto das relações sociais. Entendeu? O Gramsci está sempre trabalhando uma ideia de totalidade, de hegemonia, de uma sociedade como um ente complexo e permeado por uma disputa permanente entre grupos, classes sociais, entre valores diferentes. A ideia do intelectual orgânico é que ele vai organizar os valores de uma determinada classe social para que essa classe se apresente para a sociedade com um projeto para dirigir e não só dominar, como diz o Gramsci, a sociedade. Muito bem, o Fábio Henrique foi um que eu consegui anotar o nome, né? A ideia do progresso em Walter Benjamin Louvi, salvo engano, eu não anotei aqui, mas os textos, né, do Louvi. Bom, isso no caso do Michel Louvi está sobretudo no livro que a Boitempo publicou em 2005, chamado Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, uma leitura das teses sobre o conceito de história. As teses sobre o conceito de história, eu mencionei elas, foram teses que o Benjamin escreveu, e são teses, tese 1, 2, 3, 4, são teses que o Benjamin escreveu alguns meses antes dele se suicidar. Então, são teses bem pessimistas, de uma certa forma, né? Em 1940, momento de ascensão do nazismo, Segunda Guerra e assim por diante. Não é? O nazismo tinha invadido a França, ele estava exilado em Paris, ele teve que tentar sair pela fronteira espanhola para chegar a Portugal e tentar chegar aos Estados Unidos, mas foi retido na fronteira espanhola e preferiu se suicidar com uma dose fatal de morfina que ele levava consigo para essa ocasião, porque ele não queria ser preso pelos nazistas. Não é? Então, essa tese é muito importante. É ali, de uma certa forma, como diz o Michel Louvi, esse é o testamento político e intelectual do Benjamin. Então, esse livro do Michel Louvi é muito importante porque ele vai deschavando tese por tese, mas é importante também porque ele faz uma introdução onde ele mostra que se são nessas teses de 40, onde está condensada essa visão da história e essa crítica das ideologias do progresso no Benjamin, na verdade, o início disso já estava lá em 1914, quando o Benjamin não era marxista, num texto chamado A Vida dos Estudantes, onde o Benjamin, pela primeira vez, critica as concepções burguesas de progresso e assim por diante. Né? Mas então, do Michel Louvi, para responder esse livro Alarme de Incêndio, eu acho que é muito bom nesse sentido, publicado pela Boitempo. Agora, a outra questão é sobre a questão do uso da violência. Né? Esse é um texto do Benjamin de 1921, chamado Crítica da Violência, que é um período ainda pouco anarquista, libertário dele, ele está num diálogo com Sorel, né? A diferença entre a violência divina e a violência mítica. Um pouco a violência divina é a violência redentora. A violência mítica é a violência da dominação, do progresso. Claro que eu estou indo bem rápido. E, para ser sincero, é um texto bastante complexo. Que foi lido é um texto um pouco fascinante para mim. Assim. Toda vez que eu li ele, eu sempre... não é que eu não entendi, mas é sempre suscetível a interpretações diferentes. Agora, o próprio Michel Louvi argumenta que aí também é um passo... é um momento dessa crítica do progresso que depois vai incorporar o marxismo, mas um marxismo bastante sui generis, não é? O papel, se eu não me engano, foi a Natália, não sei se eu anotei aqui bem, quer dizer, o papel da imaginação, da estética, do surrealismo, salvo engano, vinculado com o romance, né? O romance imaginário, né? Esse romance, eu tinha até preparado algo para falar sobre ele, mas no decorrer da aula eu precisei avançar. Ele é muito interessante. É um romance... eu achei a ideia muito original, muito inventiva. Quer dizer, a ideia é que o próprio Michel Louvi e Olivier Besancenot, em 2009, por meio de um
um camarada deles de militância, depois de uma reunião, de um encontro, eles se encontram com esse camarada que é bisneto da filha do Marx, porque a filha do Marx, a Jeanne Marx, foi casada com um francês, né? Que, inclusive, participou da Comuna de Paris. Esse bisneto da filha do Marx, diz para eles que estava mexendo num baú da sua bisavó e encontrou um caderno de anotações. E depois, que estava escrito em alemão gótico. Depois de procurar alguém que sabia alemão gótico, eles descobrem que é um diário secreto que ficou. Isso é tudo imaginação deles, tá? Mas que é um diário secreto que nunca tinha sido publicado e divulgado e que contava, pelas palavras da Jeanne Marx, da filha do Marx, uma viagem secreta que ela e o pai teriam feito em abril de 1871 a Paris, escondido. O Marx se camuflou, cortou o cabelo, tirou a barba, porque ninguém podia ver ele. Fizeram a Paris em plena Comuna de Paris, em 1871, que está fazendo agora 150 anos. Essa viagem não aconteceu, evidentemente, mas eles imaginam como seria esse diário da Jeanne Marx contando os diálogos que o pai e que ela mesma teve com a Louise Michel e com outros personagens centrais da Comuna de Paris. Então, não deixa de ser essa ideia de uma releitura benjaminiana do passado. Quer dizer, eles estão imaginando ali algo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Por que não? A história é isso também, de um ponto de vista benjaminiano. É o que foi, mas é também o que poderia ter sido. O passado também já foi um presente. Como presente, as bifurcações estavam abertas. A cada presente, a gente vai escolhendo, claro que sob condições determinadas, qual o futuro que a gente quer, não é? E o que está difícil hoje em dia é que a nossa capacidade de escolha parece cada vez menor, mas o que não significa que ela não existe. Eu acho que o Michel Louvi nos ajuda um pouco nesse sentido também. Aí a presença da imaginação surrealista nele é muito interessante, porque essa ideia de que é necessário hoje se resgatar imagens de desejo utópicas, como diria o Ernest Bloch, para a gente poder repensar algo que seja diferente do mundo que a gente vive hoje. Bem, muito obrigada, Fábio. Assim, já recebi aqui que já estamos no horário. Agradeço ao Fábio muitíssimo, aprendi horrores aqui, como sempre. A Boitempo, o SESC, eu já vou passar para o SESC. Peço novamente para os alunos responderem o formulário de satisfação, né, de acompanhamento da programação, e avisando de novo o curso de introdução ao pensamento feminista negro pelas redes sociais da Boitempo, que começa na semana que vem. E só para concluir com essa inspiração, né, do Fábio e do papel da imaginação, lembrar que nesse encurtamento de perspectivas e nessa necessidade de repensar coisas tão profundamente assim, wired, né, programadas no nosso cérebro do progresso, é sempre importante evocar aquela ideia de futuros ancestrais, de um tempo que não é linear, de um tempo circular, de um tempo mítico, que é o tempo que nos conecta com a América Latina e com a ancestralidade da América Latina. E sobre a imaginação, sempre importante repetir, é o primeiro território a ser colonizado, são os imaginários. A gente tem uma guerra aos imaginários cotidiana, né? A guerra híbrida também nos imaginários, e que é isso que a gente precisa se ocupar de libertar, e esse curso é fundamental, e essas aulas, para que a gente faça isso, divulguem, né? Passem adiante. Muito obrigada, passo a palavra para o SESC de novo. Bom, enquanto o SESC não veio só, eu queria também agradecer a todos que tiveram aqui nessa tarde. Para mim foi um prazer e uma enorme honra estar aqui com vocês, de coração, nessa situação difícil que a gente tem vivido. Então, se cuidem todos, mas foi um alento estar aqui com vocês hoje. Bom, agradeço mais uma vez, Camila, Fábio, e, enfim, a todos que participaram do curso. Lembrando, enfim, que todos vão receber a declaração de participação por e-mail, e, por favor, respondam ao formulário de avaliação. Obrigado mais uma vez, boa tarde a todos.